Você já imaginou se pudesse vender uma habilidade sua, que só lhe trouxesse problemas? E se alguém estivesse disposto a pagar uma fortuna por ela? Nesta história, conhecemos um jovem viajante com um propósito único. Ele é o colecionador, um homem que compra as habilidades. Sejam inúteis e problemáticas, não importa o quão estranhas sejam, ele as transformará em habilidades poderosas. Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve. Considere nos apoiar tornando-se membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora para o vídeo. A história começa com nosso protagonista cultivando sua aura ao se oferecer para comprar a habilidade de uma mulher que só lhe traz problemas. Uma senhora robusta acha difícil acreditar que este jovem compraria voluntariamente sua habilidade problemática, atrator de monstros nível 10, e iria tão longe, a ponto de pagar por ela. O jovem lhe assegura que está disposto a comprá-la pelo preço de 10 milhões. Então, claro, a senhora agarra facilmente essa oportunidade. Bem, está resolvido. O jovem pega as duas mãos da senhora mais velha nas suas, e considera as negociações um sucesso. Uma luz brilhante emana de suas mãos unidas. Enquanto a habilidade atrator de monstros é removida de sua lista de habilidades, ele entrega um maço gordo de dinheiro como pagamento. E também a incentiva a ter suas habilidades avaliadas na igreja. Só para ter certeza, enquanto isso, uma pequena multidão se reuniu ao redor deles, curiosa sobre este jovem peculiar. O jovem diz a todos que, se alguém tiver habilidades incômodas ou inúteis, ele as comprará. Ele caminha pelo mercado dizendo que qualquer nível de habilidade serve, então eles devem apenas procurá-lo se tiverem mais perguntas. E sim, este jovem é o colecionador, o protagonista da nossa história. Como ele se tornou o colecionador? Vamos voltar para onde tudo começou. Veja bem, neste mundo, as habilidades são bênçãos concedidas por Deus às pessoas desde o dia em que nascem. Como tal, tornou-se uma ocorrência cotidiana e parte da vida das pessoas. Em uma pequena cidade rural, as pessoas vivem pacificamente, cada uma possuindo pelo menos 3 ou 4 habilidades. Duas vizinhas conversavam junto ao poço da aldeia, quando um jovem rapaz se aproximou para pegar um balde de água. Este garoto não é outro senão o futuro colecionador. Neste momento, ele tem uma habilidade, sua única habilidade, chamada Troca, que está atualmente no nível 1. Assim que pega seu balde de água, ele se retira, e as senhoras imediatamente começam a falar sobre como é horrível ser abençoado com apenas uma habilidade, e ainda por cima, uma inútil. A outra até proclamou quão feliz estava por seu filho não ter passado por tal coisa. A primeira senhora pede silêncio à sua amiga, dizendo que sua voz está muito alta. Enquanto o pequeno colecionador continua a se afastar, um pouco irritado, porque ele consegue ouvi-la, sabe? Nesse momento, outras duas crianças bloqueiam seu caminho, chamando-o de o cara, com a habilidade inútil. Esses dois pirralhos começam a intimidar nosso protagonista, dizendo-lhe para ficar fora da aldeia. Mas é claro, o futuro colecionador se recusa a ser intimidado. Ele retruca, dizendo que as habilidades dele são algo que apenas criminosos teriam, e ele está certo, sabe? As habilidades dos pirralhos incluem coerção, ser fedorento, força, perseguição, clarividência e cura. Os valentões ficam irritados com o comentário dele, e não hesitam em socar nosso herói, chamando-o de nada mais que os restos de sua irmã mais velha. E assim, nosso garoto volta para casa cuidando de um ferimento na bochecha. Ele se sente chateado, porque sabe que não pode vencer a habilidade força. Falando em habilidade, ele não pode deixar de pensar que não importa qual seja, contanto que possa ser usada, é melhor do que ter uma habilidade inútil. Ele limpa sua bochecha ferida antes de abrir a porta de casa, anunciando a sua irmã que chegou. Uma bela garota de cabelos compridos se vira de sua mesa de trabalho para cumprimentá-lo, e ela está definitivamente carregada com as melhores habilidades, que vão desde avaliação e desenho a todas as matérias escolares, de memorização a belas artes. Ela tem de tudo, e adivinhe só, estão todas no nível 20. Ele olha para a mesa dela, perguntando se ela estava no meio de um desenho. Sua irmã responde que acabara de terminar, mostrando-lhe um retrato dos dois sorrindo juntos. Nosso protagonista apenas olha. Então sua irmã mais velha pergunta qual é o veredito dele. Bem, está bom como sempre. E então ele baixa o olhar,
Ao compartilhar que as outras crianças o chamaram de restos dela novamente, sua irmã mais velha imediatamente faz um escândalo. Como eles podiam chamar seu amado irmão mais novo assim? Mas é verdade, não é? Ele continua dizendo como ela tem 10 habilidades em artes e ciências. Todos na cidade têm dito que é um desperdício de suas habilidades continuar nesta cidade, quanto a ele por outro lado. Ele só tem uma habilidade e nem sequer é útil. Essa sua habilidade de troca, quando ele era muito mais novo, foi ter sua habilidade avaliada. Lá, eles descobriram que sua habilidade é troca. Mas o avaliador nunca tinha ouvido falar de tal habilidade antes, então, ele também não tem ideia de como funciona. Com isso, ele entrega ao nosso herói os resultados da avaliação, e lhe diz sem rodeios que ele tem apenas uma única habilidade: troca. Assim que chegou em casa naquele dia, nosso garoto tentou usar essa sua habilidade de troca usando uma maçã. Ele fica perto da fruta exclamando: troca, venda esta maçã! Claro, nada aconteceu. Ele imediatamente conta aos pais que tentou usar sua habilidade novamente hoje, mas infelizmente não funcionou. Ambos os pais suspiram de frustração. Qual era a utilidade de ter uma habilidade rara se ele nem conseguia usá-la? É praticamente o mesmo que ser inútil. Ambos não se deram ao trabalho de esconder sua decepção com ele. Sua mãe chegou a dizer que esperava que ele também tivesse talentos como sua irmã mais velha. Que belos pais são esses dois! Nosso pobre herói se sente ainda pior, e vendo sua reação, sua irmã mais velha decide intervir. Ela muda de assunto, lembrando aos pais que eles têm muito dinheiro guardado com seus desenhos, e sugere que comprem uma bela casa na capital. Ao ouvir isso, ambos os pais se animam, porque apenas os três poderiam deixar nosso pobre herói para trás. Mas para sua surpresa, a irmã lhes diz que ficará na aldeia com seu irmão mais novo. O quê? Por que fariam isso? Se fosse o caso, os três deveriam simplesmente viver juntos na capital e deixar o irmão inútil dela para trás. A mãe deles não tem problema em proclamar que eles não deveriam se preocupar com ele de forma alguma. Nosso futuro herói concorda com os pais. Afinal, ele só tem uma habilidade e nem ele sabe como usá-la. Então não há sentido em ficar com alguém como ele. Mas sua irmã mais velha não pensa assim. Na verdade, ela está até feliz por poder viver com seu precioso irmão mais novo, o que é muito valioso para ela. Então agora, aqui estão eles. 1 ano vivendo juntos sozinhos. Nosso herói ainda não tem ideia de como usar e ativar suas habilidades. Enquanto sua irmã o incentiva a ir com calma, ela sugere tentar as coisas devagar e evitar brigas. Se possível, com a menção de brigas, ele se encolheu. Pois como poderia esquecer? O hematoma em sua bochecha? Bem, ainda bem que sua irmã tem uma habilidade farmacêutica na manga, não é? Com isso, ela lhe entrega sua pomada especial. Ela a aplica em todos os seus hematomas, curando-o instantaneamente. Depois de verificar, ele não pode deixar de comentar o quão invejoso ele é das habilidades dela. Ele até diz que ela deveria lhe dar pelo menos uma de suas habilidades. Se isso fosse possível, ela já o teria feito há muito tempo. A conversa deles é interrompida quando ouvem batidas na porta. Ela abre e vê um homem mais velho que lhe diz que estará ansioso por sua avaliação hoje também, com um sorriso. Ela diz a ele que estará na praça da aldeia, e mal ela fechou a porta, nosso protagonista pergunta se ela está fazendo avaliações para os aldeões novamente. Ela confirma. Mas nosso pequeno herói não está satisfeito com a forma como os aldeões estão se aproveitando dela. Ele faz beicinho, dizendo que só porque sua irmã mais velha tem uma habilidade de avaliação, não significa que eles possam continuar pedindo por ela, sem dar nada em troca. Ela afaga sua cabeça, sorrindo enquanto lhe assegura que não vai abandonar nosso futuro herói. Além disso, ela acredita que a habilidade dele é muito valiosa. Ouvir essas palavras lhe deu tanto conforto, porque neste mundo, onde seus pais e os aldeões o amaldiçoam por ser inútil, aqui está sua irmã, a única que estava do seu lado. Essa demonstração de afeto o deixou um pouco tímido. Então, ele disse a ela para não afagar sua cabeça demais. Com isso, ela se dirige para a porta com um sorriso, dizendo que talvez chegue tarde em casa, já que o parente do prefeito está vindo. Ele se despede dela, pensando que enquanto a tiver, não precisa de mais nada nem de ninguém. Mesmo quando ela já estava do lado de fora, ela continuava olhando para trás. Então, ele teve que mandá-la embora com um sorriso. Bem, agora que ele tem a casa só para ele, pode muito bem começar a limpá-la. Se há uma coisa em que sua irmã não é boa, é em limpar a casa. Ele começa a recolher o lixo quando vê o desenho que ela fez mais cedo. Pegando-o na mão,
Até aí teve que admitir que era um desenho muito bom dos dois. Muito mais tarde, a noite já havia caído. Nosso protagonista acordou no sofá e nem se lembrava de ter adormecido. Ele se levanta e pergunta em voz alta se sua irmã voltou, mas é recebido apenas pelo silêncio. Parece que ela ainda está na cidade. Então ele decide pegar uma lamparina e ir buscá-la. Afinal, ela pode ser mais velha, mas ainda é uma garota. Ele saiu de casa esperando encontrá-la em breve. Mas, para seu choque, a aldeia inteira está em chamas. O quê? Por quê? O que está acontecendo? Antes que percebesse, ele correu direto para a aldeia pensando em sua irmã. Para onde quer que fosse, havia pilhas de corpos no chão. Simplificando, foi um massacre. Ele até tropeçou em um dos corpos espalhadoso. E olhou para ver que eram as duas senhoras e os valentões daquela manhã. Vendo-os naquele estado, nosso herói quase vomitou. Porque quem faria algo assim? Agora, ele está ainda mais preocupado e determinado a encontrar sua irmã. Pensando bem, ele se lembra dela mencionando o parente do prefeito. É isso. Ela deve estar na casa do prefeito agora. Nosso herói corre para a residência do prefeito e até o pátio de entrada tem corpos espalhados por toda parte. Ele vai direto para a porta da frente e percebe que está destrancada. Então, entra apenas para ser recebido por mais alguns corpos na entrada. Até as escadas estão cheias de corpos com partes decepadas e dedos apontando para cima, estranhamente. De repente, ele ouve uma voz do andar de cima dizendo a alguém para parar o que estava fazendo. Isso o tirou de seu devaneio, e ele deu um tapa no próprio rosto para se recompor. Era a voz do prefeito? Se o prefeito ainda está vivo, então ele pode saber onde sua irmã está. A voz continua a gritar, questionando o perpetrador por que está fazendo algo assim. Enquanto isso, nosso herói literalmente pisa sobre os corpos, enquanto sobe as escadas, chamando por sua irmã. Ele tenta se acalmar, repetindo para não olhar para baixo e esperando contra toda a esperança que sua irmã ainda esteja viva. Ele não se importa se tem apenas uma única habilidade inútil. E mesmo que seus pais e os aldeões o amaldiçoem. Agora, ele ouve a voz do prefeito ainda mais claramente, com ele dizendo ao seu agressor que pode dar a aldeia a eles. Nesse momento, outra voz falou e disse que eles não querem uma aldeia que já está destruída. Assim que abriu a porta, o corpo do prefeito voou em sua direção e bateu contra a parede. Todo ensanguentado e machucado, ele vislumbra o homem mais velho antes de se virar para a pessoa à sua frente. Era sua irmã o tempo todo. Ela lhe dá as boas-vindas. Mas ele está confuso. O que está acontecendo? Com um toque de zombaria, sua irmã pergunta se ele está se referindo ao motivo de todos estarem mortos. Ela se aproxima dele e diz que simplesmente calculou mal. Acontece que o parente do prefeito tem um nível de avaliação muito alto. Então, ele descobriu que ela tem uma habilidade de pilhagem. Espere. O quê? Sua irmã explica que ela a escondeu muito bem todo esse tempo, usando suas habilidades de ocultação e atuação. Seu irmão tem dificuldade em acompanhar todas essas revelações devido ao choque. O que ela quis dizer com pilhagem? Mas sua irmã continua, dizendo que já era hora de ela agir de qualquer maneira. Agora, ela gesticula para a pilha de corpos, dizendo que pilhou todas as habilidades dos aldeões que aprendeu através da avaliação, então ela fez tudo o que precisava fazer. Não há mais sentido em ficar aqui. Por causa disso, ela acabou matando todos, cada pessoa na aldeia. Ele não consegue acreditar no que está ouvindo, matou-os. É mentira. É tudo mentira. Vendo-o assim, o medo começa a se apoderar dele, enquanto ele encara as costas de sua irmã se afastando. Não. Esta não é sua irmã, porque ele sabe que ela é uma pessoa de bom coração. De repente, ela se vira para olhá-lo com um brilho de malícia nos olhos, fazendo nosso herói parar no meio do caminho nas escadas. Isso a fez cair na gargalhada. Ela continua descendo as escadas, dizendo-lhe que já sabia que ele pensava que ela o mataria. Ela sabe disso por causa de sua habilidade de psicologia, e diz a ele para não se preocupar, porque ela não o matará. Pelo menos não ainda, porque a habilidade dele é a única que ela não pode pilhar. Espere, o que isso significa? O que ela quer dizer com não poder pilhar a habilidade dele? Diante disso, ela volta para ele com um sorriso. Como esperado de seu irmãozinho? Essa é uma boa pergunta. E, com isso,
Ela lhe entrega um livro dizendo que lhe ensinará algumas boas informações sobre habilidades. Existem muitas habilidades comuns como força, coerção e detecção, mas sua habilidade de pilhagem é algo que apenas uma pessoa pode ter a qualquer momento. Simplificando, é uma habilidade rara, então. Há a habilidade de troca dele, que é uma habilidade ainda mais rara. Uma habilidade como a dele nunca poderá aparecer novamente no presente ou no futuro, e nunca se manifestou no passado. É categorizada como uma habilidade única. Ele tenta persegui-la querendo saber mais sobre uma habilidade única, quando ela se lembra que ele nem sabe como usar sua própria habilidade de troca. Ela se aproxima dele e sussurra em seu ouvido como usar sua habilidade. Logo depois, ela lhe diz que em seu nível atual de pilhagem, ela ainda não pode pilhar nenhuma habilidade única. E é por isso que ela sairá da aldeia e viajará para aumentar seu nível de pilhagem. E então, assim que ela for capaz de roubar a habilidade dele, ela a pilhará e o matará na próxima vez que se encontrarem. Até lá, ela lhe diz para aprimorar sua habilidade única. Nosso herói tenta alcançá-la, mas ela usa suas habilidades de salto, rapidez e magia de vento para fugir, deixando-o para trás. Ele nem faz ideia sobre a habilidade que ela acabou de usar, e como ela sabe tanto sobre a habilidade única dele. Apesar de tudo o que aconteceu, ele se recusa a acreditar que aquela era sua irmã. É mentira. Sua irmã é uma pessoa gentil. Se ele for para casa agora, com certeza, ela estará lá. Mas a casa vazia é um testemunho de que tudo o que aconteceu agora era verdade. Tudo o que restou dela é o desenho que ela fez mais cedo, naquele dia. Ele não consegue evitar de chorar, perguntando em voz alta por que ela disse que iria matá-lo. Apenas por quê? De volta ao presente, o colecionador encara o desenho que sua irmã fez, que ele colocou em um medalhão. Ele continua a encará-lo, até que o outro cara da carruagem inicia uma conversa perguntando se aquela era sua namorada. O colecionador responde que era sua irmã, para o desespero do outro cara. Por outro lado, o colecionador ainda não consegue acreditar até agora, deixando o outro cara confuso do que este sujeito está falando. Bem, pelo menos o colecionador esclareceu que estava apenas falando sozinho, mas ainda assim, em seu coração, ele quer acreditar que sua irmã mais velha tinha uma razão para fazer o que fez. Ela era tão gentil e abençoada com tantas habilidades, então, por que ela queria mais habilidades a ponto de matar? E por que ela não lhe contou nada? Há muitas perguntas que ele ainda quer fazer a ela, mesmo com a ameaça dela, ele ainda quer vê-la novamente e saber o que ela está pensando. Mesmo que acabe sendo morto na próxima vez que se encontrarem. Todo esse tempo, ele tem aprimorado sua habilidade única de troca para encontrar sua irmã novamente. Se essa é a única maneira de os dois se encontrarem, que assim seja com isso, ele parte para seu próximo destino. Levou pouco tempo para ele encontrar um grande prédio e entrar nele, para encontrar a unidade certa. Depois de caminhar mais um pouco, ele bate em uma certa porta. E se apresenta como colecionador. Ele lhes diz que comprará habilidades que eles não usam mais, ou as que são incômodas. A pessoa do outro lado da porta o recebe, dizendo que estavam esperando pelo colecionador. Esta é a história do colecionador e de sua irmã, cujas vidas foram transformadas por habilidades, bem como as histórias de várias pessoas atormentadas por suas próprias habilidades. O cliente agradece ao colecionador por comprar suas habilidades inúteis. Mas este último ressalta que não é nenhum problema, e que ele está mais do que feliz em continuar prestando seus serviços de coleta com eles. Com isso, o colecionador percorre o mercado, anunciando seus serviços de coleta, para que as pessoas possam ouvir que ele está disposto a comprar quaisquer habilidades inúteis ou problemáticas que tenham. Depois de um tempo, ele conseguiu comprar 12 habilidades, antes de parar para uma pausa em um pub próximo. Agora que está sentado, ele percebe como já se acostumou a fazer este tipo de trabalho. Olhando para a vizinhança com crianças brincando nas ruas, ele considera que esta cidade deve ser pacífica. Ele tira seu medalhão para olhar o desenho dele e de sua irmã. Até agora, ele tem comprado e vendido habilidades com sua troca, e desde que sua irmã mais velha o ensinou a usá-la, ele tem ganhado a vida com este serviço de coleta de habilidades. Mas o problema é que ele ainda não tem ideia de onde encontrar sua irmã. Apesar de viajar com seu serviço de coleção, ele pensou que já teria encontrado sua irmã por acaso. Nesse momento, ele ouve uma voz perguntar se ele é quem está fazendo o serviço de coleta. Isso o tirou de seu devaneio, enquanto o colecionador olhava para cima e via um homem mais velho com livros flutuantes se aproximando dele. Este último pede para falar com ele, em particular, deixando o colecionador um pouco intrigado.
pouco depois. É assim que o colecionador se encontra sentado dentro de uma casa luxuosa enquanto bebe chá. O tamanho da residência o intimidou. Então, ele não conseguiu se acomodar. Ele se vira para o homem mais velho, que se revela ser o sábio ancião, e pergunta se Kuni realmente deseja vender todas as suas habilidades para o colecionador. O homem mais velho confirma, dizendo que quer que todas as suas habilidades sejam compradas, exceto a habilidade de memória. São muitas habilidades de nível 20 que ele tem para venda, e o colecionador lembra ao homem mais velho como ele possui uma infinidade de habilidades valiosas. Com a menção disso, o sábio pergunta se o colecionador pode ver suas habilidades. Nosso herói sorri e explica que comprou uma habilidade de avaliação há muito tempo, permitindo Oli ver outras habilidades à vontade. Mas voltando ao assunto, o colecionador aponta que qualquer habilidade no nível 10 já é considerada valiosa, mas todas as habilidades do sábio estão no nível 20. O que está em um nível totalmente diferente, claro. O colecionador diz que pode comprar todas elas, mas não tem dinheiro suficiente em mãos. É quando o homem mais velho diz que aceitará 100. Zero por todas elas. Isso fez o colecionador parar por um momento, porque embora seja benéfico para ele, ele precisa saber a razão pela qual o sábio ancião está fazendo isso. O homem mais velho explica que é porque já atingiu a velhice, toda a sua vida. Ele a passou buscando nada além de conhecimento, acreditando que era seu dever natural para com as pessoas que foram abençoadas com as mesmas habilidades que ele. Mas com o passar do tempo, ele começou a questionar se fazer isso era o suficiente. A partir daí, ele pensou, por que não simplesmente deixar de lado todo o seu antigo eu? Sendo assim, ele decidiu recomeçar como um aventureiro desta vez. O colecionador ouviu o velho atentamente, imaginando se este último está realmente decidido a se tornar um aventureiro depois de se aposentar. De qualquer forma, como o sábio estava dizendo, ele ouviu falar sobre isso. O colecionador não apenas compra habilidades, mas também as vende. Antes de mais nada, o homem mais velho confirma se seus espaços de habilidade devem ter tantos lugares vagos quanto as habilidades das quais ele se livrou. O colecionador fica surpreso que o homem mais velho saiba disso. Embora esteja satisfeito que até mesmo o homem mais velho saiba sobre os espaços de habilidade. Veja bem, o número de habilidades que uma pessoa pode ter é determinado pelo número de espaços de habilidade com os quais ela nasce. Geralmente, há cerca de 2 a 5 espaços por pessoa. No entanto, o dinheiro por si só garante que se possa adquirir todas as habilidades que se deseja. Com isso, o colecionador pergunta se o homem mais velho também está de olho em algumas habilidades. A isso, este último disse que quer todas as habilidades que alguém precisa para se tornar um aventureiro. Habilidades como esgrima, habilidade física, força bruta e recuperação. Ele também quer habilidades como ocultação e perseguição, enfatizando que quer que as duas últimas estejam em níveis elevadosos. Felizmente, o colecionador tem todas as habilidades que o sábio deseja, e seu preço de compra é suficiente para ele. Então, está fechado. O colecionador pega as duas mãos do sábio ancião nas suas, enquanto compra todas as habilidades do homem mais velho. Nesse momento, a porta da frente se abre, fazendo com que ambos se virem para o som. Uma criança pequena espia pela porta aberta, chamando por seu avô. O colecionador vê instantaneamente as habilidades deste garoto, que vão de arquearia à força bruta, reação e visão aguçada. Todas essas são habilidades ideais para um aventureiro. O menino pergunta ao avô se ele terminou sua conversa, pois o garoto diz que partirá em sua primeira aventura amanhã. O colecionador e o sábio ancião apenas olham para ele. Antes de ambos se levantarem para se aproximar do menino, o sábio se aproxima de seu neto, lembrando-o de que ser um aventureiro é um trabalho perigoso, mas o menino ignora a preocupação de seu avô. Como que para lembrá-lo, o menino afirma que a única razão pela qual ele queria se tornar um aventureiro em primeiro lugar foi por causa dos livros ilustrados sobre aventureiros que o homem mais velho lia para ele todas as noites. As sobrancelhas do sábio se franzem porque agora ele admite que se arrepende de ter feito isso. No entanto, ele permanece orgulhoso e se vira de costas para o neto, dizendo que é contra o caminho que o menino escolheu. Por isso, ele proíbe seu neto de voltar a esta casa nunca mais. O menino se vira para o colecionador com um sorriso e pede desculpas em nome de seu avô. Ele pode ser rabugento, mas o menino garante ao nosso herói que seu avô é gentil. O homem mais velho diz rapidamente ao neto, para não dizer coisas desnecessárias. O que o menino ignora novamente com um sorriso. Com isso, ele se despede do homem mais velho, dizendo que o ama.
olhando para como os dois interagiram. O colecionador nota como o avô e o neto têm uma conexão bastante próxima. Com o menino já longe, o sábio pergunta ao colecionador se ele viu as habilidades de seu neto e o que achou delas. Opa! Bem quando ele pensou que poderia se safar, o colecionador não esperava que o homem mais velho chamasse atenção para isso, mas ele não pode evitar. Avaliar a habilidade de alguém se tornou um hábito seu. Bem, ele diz ao sábio que as habilidades de seu neto são bastante notáveis e bem adequadas para ser um aventureiro. O homem mais velho apenas acena com a cabeça e desvia o olhar, resmungando sobre como espera que seu neto não se torne muito dependente de suas habilidades e acabe fazendo algo imprudente. Como a transação está concluída, o colecionador volta para a cidade. Olhando para trás, foi uma despesa bastante pesada, mas pelo menos ele ainda conseguiu muitas habilidades. Seja como for, ele não consegue parar de pensar no sábio ancião e em seu neto. O homem mais velho parecia feliz o suficiente, mas o colecionador ainda se pergunta por que o sábio ancião desistiu de todas as suas habilidades para se tornar um aventureiro. Além disso, há também o acréscimo de ocultação e perseguição. O colecionador está bem ciente de que ocultação e perseguição são duas habilidades inadequadas para aventureiros. Se há alguém para quem servem, são os ladrões. Agora ele está preocupado que o homem mais velho cometa um crime. Não é possível, certo? Isso seria bastante incomum, especialmente para alguém abençoado com tais habilidades. Assim que pensou nisso, a imagem de sua irmã brilhou em sua mente, e mais uma vez, ele se sentiu humilde. O que ele saberia sobre isso? Ele não é abençoado com tais habilidades. Todo esse pensamento o fez parar no meio da rua, enquanto olhava para cima, e se perguntava se deveria partir amanhã. No dia seguinte, em uma certa floresta sem nome, um grupo de aventureiros atravessa o caminho com cuidado, sem saber que uma sombra o seguia de perto. Este grupo não é outro senão aquele do qual o neto do sábio faz parte. Ele marcha feliz à frente de seus companheiros de equipe, ao contrário dos outros que ficam para trás. Um dos quais está até preocupado. Em pouco tempo, ele vê seu alvo, o ovo de monstro para a missão de coleta. Ele abriu caminho descuidadamente. E estava prestes a pegar os ovos quando a mãe monstro apareceu atrás dele. Ele se vira, horrorizado com o que está diante dele, assim que a sombra estava prestes a pular e intervir. Para a sorte deles, um dos membros do grupo derrubou o monstro de uma só vez. O neto agradece ao seu companheiro de grupo, com o outro rindo, orgulhoso do que acabou de fazer. A única garota do grupo agora parece aliviada porque conseguiram completar o trabalho sem nenhum incidente. O menino se vira para a floresta, mencionando aos seus companheiros de grupo como sentiu que alguém os observava agora mesmo, ou talvez seja sua imaginação. Mal sabia ele que realmente havia alguém os observando por trás das árvores, e essa pessoa suspira aliviada, pois seu disfarce não foi descoberto. A figura parte novamente para seguir o grupo quando, de repente, uma mão toca seu ombro. É o colecionador, e sim, aquele que segue o grupo, não é outro senão o sábio ancião, com o colecionador perguntando como seu neto se saiu em sua primeira missão. Agora, o sábio possui as habilidades necessárias para um aventureiro, como esgrima, capacidade física, força bruta e recuperação, exceto por sua memória, que é a única que ele reteve de seu conjunto original de habilidades. O homem mais velho se vira para o colecionador e está prestes a perguntar por que ele estava ali, mas o último simplesmente diz que queria ver como o sábio ancião estava. Afinal, ele se preocuparia se as habilidades que vendeu fossem usadas de forma abusiva. Ainda assim, o sábio não consegue acreditar. Ele não conseguiu nem mesmo sentir o colecionador, embora também possua as habilidades de seguir e ocultação, ambas no nível 7. Para isso, o último explica que usou a habilidade que ele vende. Ele vendeu 7 níveis de ocultação e de seguir para o sábio. Então, ele ainda tem 23 níveis restantes das duas habilidades. O velho nunca soube que o colecionador poderia transferir habilidades parcialmente. Ao que o colecionador diz que só consegue fazer isso por causa de uma habilidade chamada gerenciamento. É uma habilidade que ajusta o nível das habilidades durante uma interação e tem a capacidade de armazenar habilidades fora dos espaços. É graças à sua habilidade de gerenciamento que ele conseguiu ajustar o nível das habilidades que coletou, e também carregar mais habilidades do que caberiam em seu espaço. O homem mais velho se vira, ele não sabia que uma habilidade poderia ser usada dessa maneira. Enquanto ele se afasta, o colecionador pergunta se o sábio planeja seguir seu neto por aí assim. O homem mais velho responde que, enquanto seu corpo ainda se mantiver
Ele está determinado a vigiar seu neto todos os dias. O colecionador fica surpreso com sua resposta. Isso é um pouco superprotetor demais. Você não acha? Por que o sábio ancião está disposto a ir tão longe por seu neto? O homem mais velho senta-se em uma pedra próxima e admite que está fazendo isso para se redimir por sua família. Várias décadas atrás, quando ele era muito mais jovem. O sábio admite como estava tão consumido por suas próprias habilidades que negligenciou sua família. Ele passava horas e horas lendo livros, expandindo seu conhecimento. Depois de ler tudo o que estava disponível, ele ainda queria mais, acreditando que era digno de tê-lo. Depois de passar o dia inteiro lendo, ele vai para casa e é recebido por sua esposa e filha. E no entanto, ele passa por elas, simplesmente porque não tem interesse nelas. Ele foi assim por muitos anos e meramente constituiu uma família por uma questão de aparências. O sábio estava determinado a satisfazer sua sede de conhecimento. Então chegou um momento em que sua filha compartilhou que estava prestes a se casar, mas tudo isso entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ele não se importava com sua esposa ou com a família de sua filha, como ele já havia lido todos os livros que existiam no país. Ele partiu para uma longa jornada a países vizinhos para aprender mais sobre o que os outros países tinham a oferecer. Um dia, ele finalmente terminou todos os livros que existiam. Em vez de se sentir realizado, ele sentiu que algo estava errado. Ele estava se perguntando o que fazer a seguir, quando finalmente lhe ocorreu que ele foi abençoado com todas essas habilidades. E se sua sede de conhecimento foi finalmente saciada, o que vem a seguir? Ele percebeu que nada aconteceu depois disso, todo esse conhecimento. Mas, para que serve? Ele vai até sua mesa e vê cartas de sua filha. Se esse conhecimento não é para ele, então certamente é para alguém precioso, não é? Ele abre as cartas e finalmente as lê. Assim que o fez, decidiu voltar ao país. Ele finalmente chega em casa em um dia chuvoso, anunciando seu retorno na soleira da porta. Mas não há ninguém para recebê-lo. Enquanto ele entra, sua própria filha fica surpresa ao vê-lo. Ela começa a encará-lo imediatamente, perguntando por que ele se deu ao trabalho de voltar para casa a essa altura. Ela relata como sua mãe e seu marido já morreram da epidemia, e que restavam apenas ela e seu filho. Mas quem ela está querendo enganar? Seu próprio pai não daria a mínima para isso de qualquer maneira. Para seu choque, o sábio se ajoelhou e pediu desculpas a ela. Até ele não consegue evitar chorar por quão tolo ele foi como pai. Vendo-o assim, sua filha diz que ele não pode fazer muito por ela, já que ela também está morrendo. No entanto, se ele realmente quer expiar seus pecados, o mínimo que ele poderia fazer é estar lá para seu neto. Com isso, o sábio entra no quarto ao lado com sua filha lhe dizendo para proteger seu filho. O menino chama seu avô, enquanto o homem mais velho pega suas pequenas mãos nas suas. Pouco depois, sua filha faleceu. Ainda assim, o arrependimento por negligenciar sua família por anos nunca o deixou. O que ele está fazendo neste momento ainda não é suficiente para a expiação. Ainda assim, ele já decidiu que dedicará tudo o que tem à sua única família de agora em diante. O colecionador pergunta se ele está disposto a fazer isso mesmo, às custas de vender as habilidades com as quais foi abençoado. O homem mais velho acena em confirmação. Se há algo que ele precisa agora, é a habilidade que lhe permite lembrar os rostos e o tempo que passou com sua família. É por isso que sua habilidade de memória é tudo o que ele precisa. O colecionador fica surpreso e inconscientemente toca o medalhão com os desenhos de sua irmã ao ouvir a menção dos rostos da família e do tempo que passou com eles. Porque ele também se lembra de repente do tempo que passou com sua irmã. Certamente essas são coisas que você não quer esquecer. O colecionador confirma com o sábio se ele ainda tem um espaço de habilidade sobrando, porque na realidade o homem mais jovem tem uma habilidade bastante especial que ele estava guardando. Mas se for para o homem mais velho, ele não se importa em vendê-la ao sábio. O colecionador acrescenta que essa habilidade permitirá que o homem mais velho vigie seu neto até sua morte. O quê? Esta é a primeira vez que o sábio ouve algo sobre isso. O colecionador realmente tem uma habilidade como essa? Então isso significaria que a habilidade será cara. Certo? O colecionador continua dizendo que essa habilidade é bastante única, e será vendida no nível 50, com um nível tão alto. O homem mais velho teria que desistir de toda a sua riqueza para poder comprá-la. Mas ele nem conseguiu terminar a frase, porque o sábio já o olhava com determinação.
A essa altura, o colecionador já deveria saber qual é a resposta do homem mais velho, certo? Bem, então o negócio está fechado, no dia seguinte, na praça da cidade. O grupo do neto está reunido, curioso sobre este novo membro, que se juntará a eles. Hoje, segundo o menino, essa pessoa disse que realmente quer se juntar ao grupo deles. O que deixou os outros dois membros se perguntando por quê? Bem, nem o menino tem ideia do porquê. Mas é melhor para os aventureiros terem mais aliados. Certo? O colecionador senta-se em um banco próximo, ouvindo a troca de palavras deles. Quando de repente, o menino grita que o mais novo membro está chegando. Um jovem garoto se aproxima timidamente deles, pedindo desculpas por fazê-los esperar. Ele se apresenta como Lu e promete que não causará problemas para os outros. Os membros do grupo apenas o encaram. Antes de começarem a rir e quebrar a atmosfera tensa, o que há com o jeito dele falar? Ele é como um velho, até o menino diz que Lu soa como seu avô, mas tanto faz. Porque agora ele dá as boas-vindas a Lu em seu grupo. O colecionador olha para o grupo deles com um sorriso, dizendo como ele parece ter feito um bom trabalho ao se juntar ao grupo de seu neto. Veja bem. A habilidade que ele vendeu ao sábio se chama Máscara da Juventude. É uma habilidade rara que apenas os elfos possuem, no nível 50. Aqueles que usam essa habilidade podem parecer 50 anos mais jovens que sua idade original. Mas isso só funciona em suas aparências. O sábio ancião não recuperou realmente sua juventude. Já que foi apenas sua aparência que se tornou muito mais jovem, o colecionador não esperava ouvir uma história tão profundamente pessoal. Mas como o sábio ancião encontrou a habilidade certa, ele fica feliz que tudo tenha dado certo para o homem mais velho. Com seu trabalho feito, o colecionador retoma sua viagem, e ao longo do caminho, faz uma anotação mental para reabastecer a máscara da juventude. Nesse momento, ele vê uma garota tropeçar e derrubar sua cesta de flores a poucos metros à sua frente. A pobre garota acidentalmente pisou direto no canal. Então o colecionador a ajudou a se levantar para verificar se ela estava bem. Os dois ficaram se olhando. Antes que a garota abaixasse a cabeça, pedindo desculpas e agradecendo a ele. Ela começa a tossir enquanto diz isso, garantindo-lhe que coisas assim sempre acontecem. No entanto, suas flores estão todas sujas agora, mas ela ainda precisa vendê-las. O colecionador diz que as flores ainda parecem boas o suficiente para vender, deixando-a um pouco surpresa. Mas ela fica ainda mais surpresa quando ele diz que gostaria de comprar todas dela. Ele reiterou que quer comprar todas as suas flores, algo que ela ainda não consegue acreditar, então ela teve que perguntar se ele estava falando sério, quando ele disse que sim. A garota agradeceu e começou a embrulhar as flores para o colecionador. Enquanto ela está ocupada fazendo isso, o colecionador vê que ela tem um trio de habilidades bastante problemático: má sorte, doença e constituição fraca. Ao longo de seu serviço de coleta de habilidades, ele viu as habilidades de muitas pessoas, mas essa garota aqui? É muito raro encontrar uma combinação tão desagradável de habilidades. Mas, por outro lado, ele pensou que mesmo habilidades puramente negativas têm usos em lugares inesperados, por isso, ele fez uma anotação para procurá-las em seu serviço de colecionador. Nesse momento, a garota fala, trazendo o colecionador de volta à realidade, enquanto ele a ouve dizer que está feliz porque seu irmãozinho e sua irmãzinha poderão comer até se fartar hoje. Assim que ele ouve que ela tem irmãos, ele não pode deixar de ter um flashback de uma certa memória que tem com sua irmã mais velha. Naquela época, ele se lembra de vê-la ainda acordada, o que o preocupou, pois ela ainda não tinha dormido, mas ela lhe garante que estava apenas fazendo desenhos para vender. Pedindo desculpas se o acordou acidentalmente, o jovem colecionador se aproxima dela sentindo-se mal e desejando poder ajudar a ganhar dinheiro. O que essa jovem disse acabou de lembrar ao colecionador como ele e sua irmã também costumavam lutar muito. Ele produz um maço grosso de dinheiro, alarmando a garota enquanto ela começa a recusá-lo. Ela não pode aceitar tanto, mas o colecionador insiste, dado que não era nem metade do que ele conseguiu. Ele acrescenta que ganhou um pouco de dinheiro hoje, dizendo que só quer compartilhar sua boa sorte. Bem, se for esse o caso, a garota aceita com prazer o pagamento dele. Assim que ele lhe entrega o dinheiro, ele lhe diz que o negócio está selado com as mãos deles brilhando. Assim que ele diz isso, a garota também viu aquilo, perguntando o que era aquela luz. E o colecionador casualmente lhe disse que era apenas um amuleto da sorte. Ela o agradece por isso, mas o colecionador diz que ele é quem deveria estar agradecendo. Com isso, ele observa a garota se afastar,
acrescentando que está ansioso pelos negócios futuros dela, porque ele acabou de lhe vender uma nova habilidade, a boa sorte. Por outro lado, ele adquiriu todas as 3 habilidades problemáticas que ela costumava ter. A condição de ativação para sua habilidade de troca é que ele precisa do consentimento da outra parte e de uma compensação monetária. Ela pode achar que o dinheiro é demais, mas, do lado do colecionador, ele na verdade se sente um pouco mal, já que pagou um preço barato por 3 habilidades. É por isso que ele lhe vendeu a boa sorte para compensar a diferença, esperando que ela goste. Quanto a essas flores em suas mãos, elas ainda estão um pouco sujas, mas ele nota como ainda tem um cheiro agradável, agora que ele pensou nisso. Talvez devesse tentar levar flores da próxima vez como um presente para seu amigo, e assim, o dia seguinte chegou, e o colecionador se ocupou no mercado, procurando coisas para levar para seu amigo. Necessidades são uma obrigação, e como está ficando mais frio, ele imaginou que ter remédios à mão também seria ideal. No final, o colecionador pode ter comprado bastante para seu amigo, enquanto carrega os itens ensacados em ambas as mãos. Nesse momento, alguém o chama. É a senhora de quem ele comprou a habilidade de atração de monstros no outro dia. Ah, sim, esta foi sua primeira cliente quando ele chegou à cidade. Ele pergunta a ela como as coisas estão ultimamente, e ela felizmente compartilha como os monstros pararam de vir desde então. Por causa disso, ela pôde sair da cidade e estocar ingredientes. De acordo com isso, seu sonho de abrir seu próprio restaurante se tornou realidade. Ela o puxa, e assim como ela disse, o restaurante ficará no primeiro andar de sua pousada. Bem, isso é ótimo de ouvir. Mas os sentimentos do colecionador foram subjugados pela voz da senhora. Ela não consegue deixar de agradecê-lo por coletar aquela habilidade problemática. Seus genuínos sentimentos de gratidão o alcançaram, e como sempre, ele fica feliz por poder ajudar. Já que ele já está aqui, ela também comentou que está procurando por alguns funcionários. Sugerindo o cargo para o colecionador, na verdade, ela acredita que ele ficaria ótimo em um avental enquanto serve seus clientes. Ela alegremente coloca o folheto de emprego em suas coisas. Mesmo que ele recuse a oferta de emprego, vendo que já está ocupado o suficiente com seu serviço de colecionador. Bem, que pena, a senhora se vira e acena para ele, dizendo que terá que oferecer o emprego para outra pessoa então. Assim que ela se vai, ele verifica o folheto e segue seu caminho. Um emprego de meio período, hein? Talvez ele possa oferecê-lo ao amigo que está prestes a encontrar. Ele rapidamente descartou essa ideia. Sabendo que este amigo dele não é adequado para lugares com pessoas, nesse momento, ele vê a garota das flores de antes, e ela ainda está vendendo flores. É a garota azarada do outro dia. 2 crianças se aproximam dela ao mesmo tempo. E assim que estavam na frente dela, começaram a discutir sobre quem tem a primeira escolha das flores, já que um afirma que chegou primeiro, mas o outro rebate que tem o dinheiro para as flores. Ela afaga a cabeça de ambos depois de dar a eles metades do buquê, elogiando-os por fazerem um bom trabalho em seus recados. O colecionador se lembra agora que essa garota disse que está cuidando de um irmãozinho e uma irmãzinha. Ele se aproxima dela e pergunta se pode comprar um buquê. O rosto da garota se ilumina instantaneamente. É ele. É o comprador, do outro dia. O colecionador fica surpreso que ela ainda se lembre dele, e, claro que se lembra, ela ficou tão feliz que ele comprou suas flores naquela época. Ele não pode deixar de comentar em sua mente como ela é trabalhadora, e isso o faz pensar que ela é uma boa pessoa para lidar com clientes. Ela lhe entrega as flores, o que o lembra do folheto que a senhora de antes lhe deu. Naturalmente, o colecionador deu isso para a garota, que ficou muito animada com a perspectiva de ter um emprego de meio período. Ele explica brevemente que por acaso conseguiu uma cópia do folheto e garante que não há problema se ela o recusar. Mas essa é a questão. Ela adoraria fazer isso. Na verdade, ela está procurando um emprego agora mesmo. Espere, ela está? A garota afirma e sorri. Porque não apenas sua terrível asma finalmente desapareceu, mas ela também não está caindo ou esbarrando nas coisas com tanta frequência. O colecionador apenas encarou. Mas não se deu ao trabalho de lhe dizer que a razão para isso é que ele comprou suas habilidades problemáticas de má sorte, constituição fraca e doença dela. Em momentos como este, o colecionador é lembrado novamente de quão incríveis as habilidades podem ser. Bem, já é hora de ele partir, pois precisa ir antes do pôr do sol. A garota fica surpresa ao saber que ele está de partida, e com um sorriso, ele diz que é para visitar um amigo. Ele já está de costas quando a garota o chama, perguntando se pode saber o nome dele. Afinal,
Ele comprou suas flores, e agora até lhe deu a oportunidade de um novo emprego. Ele sorri e diz que é simplesmente chamado de o colecionador, e que ele é apenas um mero vendedor ambulante. Com isso, ele finalmente se afasta enquanto a garota encara suas costas se afastando, imaginando se eles se encontrarão novamente. No meio de um vasto nada, onde as cadeias de montanhas se estendem até onde a vista alcança, tudo está praticamente coberto por um manto branco de neve. Muitas das árvores já perderam suas folhas. Assim como o colecionador pacientemente atravessa esta trilha de montanha acidentada, lutando para fazer o mesmo já usando alguns de seus produtos de habilidade, logo, ele avista uma cabana de Thorazis. E cumprimenta um homem de cabelos compridos que está ocupado cortando lenha. O colecionador lhe entrega as mercadorias que comprou na cidade, enquanto o outro homem corre apressadamente em sua direção para ajudá-lo com suas coisas. Foi então que o outro homem notou o buquê de flores. Isso é muito fofo. Mas o homem sabe que isso não é obra do colecionador. Uma mulher fez isso? Ele cai na gargalhada ao perguntar isso ao colecionador. Mas este homem de cabelos compridos está certo, no entanto, afinal, o buquê veio da garota. Isso desanimou um pouco o outro homem, pois ele esperava que seu amigo não se tornasse um tipo de esquisito. Mas, deixando as frivolidades de lado, o homem de cabelos compridos puxa o colecionador enquanto ele se senta em um dos tocos de árvore. Ele abre um sorriso pedindo-o de sempre ao colecionador. E, quer saber? Ele acha que pode dar certo desta vez. O colecionador sorriu. Claro, os presentes eram apenas um bônus adicional. O de sempre era o que ele viera buscar nesta cabana isolada de qualquer maneira de... Veja bem. Este homem é um cliente regular de longa data do nosso protagonista. Ele iria tão longe a ponto de dizer que o considera um de seus poucos amigos. Quanto ao mundo e a todos os outros, eles chamam este homem de o sem habilidades. O homem de cabelos compridos pede ao colecionador para usar sua habilidade nele, o que este último concorda. O colecionador fecha os olhos e, assim que os abre, ativa sua habilidade de avaliação, enquanto o outro cara senta-se pacientemente. Nosso protagonista faz uma careta, e só isso já é suficiente para o homem saber qual é o veredito. O colecionador se desculpa, mas o homem simplesmente ignora. Pelo que ele está se desculpando? Isso está além do controle do colecionador. O homem se levanta do toco e vai para sua cabana, dizendo que terá que continuar trabalhando mais duro então. Se há algo, ele tem considerado fazer alguma arte ultimamente. E ele até esculpiu algumas figuras e se ofereceu para dar um pouco de seu trabalho ao colecionador. Nosso protagonista pega uma das figuras esculpidas em suas mãos, e após uma pausa, pergunta ao outro cara, ele não vai parar com isso já? Ele continua, dizendo que uma em cada 1000 pessoas nasce sem habilidades. Ele já disse isso antes, certo? O colecionador é duro com ele. Esse cara não tem nenhum espaço para habilidades. É por isso que o colecionador não pode vender nenhuma habilidade a ele. E ele também nunca será capaz de despertar nenhuma habilidade, antes que ele possa dizer a próxima frase. O outro cara o antecipa, então seus esforços são em vão, certo? O homem se recusa a fazer isso, dizendo que não vai desistir de despertar sua própria habilidade. Ao ouvi-lo dizer isso, o colecionador fica um pouco cego novamente pela intensa paixão deste homem. Se há algo, o cara ainda tem a mesma intensidade em seus olhos do dia em que se conheceram, todos aqueles anos atrás. Muitos anos atrás, antes de se tornar o homem musculoso de cabelos compridos que é hoje, ele era apenas um menino pequeno. Se há algo de diferente nele, é o fato de que há um olhar desafiador em seus olhos, que provavelmente deriva de sua experiência. Ele conheceu o colecionador um dia depois de ouvir este último chamando as pessoas para que ele comprasse suas habilidades desnecessárias. O garotinho chama nosso protagonista, perguntando se ele vai jogar fora as habilidades que coletou, se ele vai fazer isso. Então, o menino diz que ele deveria simplesmente deixá-lo ficar com essas habilidades. O colecionador fica assustado com este garoto corajoso. Não é todo dia que as pessoas perguntam sobre as habilidades que ele coleta, afinal, de qualquer forma, por que esse garoto iria? Oh, espere! Para a surpresa do colecionador, este garoto está em branco, não há sequer espaços para habilidades nele, como se para confirmar o que ele já sabe. Algum garoto aleatório da rua chama o menino de sem habilidade. Este outro garoto começa a chamá-lo de inapto, e lhe diz que ele deveria ficar fora da cidade, mas o menino menor nem se intimidou. Ele retruca dizendo que suas habilidades simplesmente ainda não despertaram, acreditando que você pode obter habilidades com trabalho duro, mas o garoto maior diz que isso é impossível. Ele insiste que o menino é inapto, o que explica por que seus pais o abandonaram,
O menino menor argumenta que é possível, se ele treinar duro e se isolar nas montanhas. Ele tem certeza de que suas habilidades despertarão em breve. Com isso, ele se afasta batendo o pé, arrastando o colecionador para sua briga mesquinha, alegando que este último é inútil, se não pode nem mesmo lhe dar alguma habilidade. Ele jura conseguir uma habilidade, espere só para ver. Aquele garoto barulhento realmente se isolou nas montanhas. O colecionador se pergunta se aquele garoto realmente fez o que disse que faria, não tem como, certo? Ainda assim, nosso protagonista segue para a montanha, apenas para ter certeza. E não é que aquele garoto corajoso realmente está treinando duro para conseguir suas habilidades? Apesar da neve e da noite avançada, nosso Cleitinho balangador do Paraguai continua balançando seu bastão. Ele ofega, murmurando para si mesmo que continuará balançando este bastão 100 vezes por dia. Se ele continuar fazendo isso, talvez uma habilidade como esgrima ou força bruta. Caramba! Ele ficaria bem até se a intuição se manifestasse também. Ele realmente disse em voz alta com todo o peito que se trabalhar duro, pode despertar uma habilidade. A tenacidade deste menino mexeu com algo no coração do colecionador, fazendo-o derrubar sua lâmpada, olhando para ele treinando tão intensamente. Nosso protagonista duvida se foi certo chamar este garoto, se há algo. Isso o fez lembrar de como ele começou a coletar as habilidades descartadas das pessoas com sua troca, para que pudesse encontrar sua irmã mais velha. Ao fazer isso, ele também usou essas habilidades ao longo de suas viagens, como fala, atuação, avaliação e até mesmo juventude eterna, para citar algumas. Ao longo dos anos, ele lidou com muitas habilidades que, antes que percebesse, pode ter esquecido o espírito que tinha nos velhos tempos. O menino se assustou com o som de algo quebrando, olhando ao redor para ver se havia mais alguém na área com ele. Com isso, ele decidiu que, para encontrar este menino, onde ele está atualmente, nosso protagonista removerá todas as habilidades de seus espaços e manterá apenas as necessárias, como gerenciamento, juventude eterna e avaliação. O colecionador pega sua lanterna caída e se aproxima do menino. Este último está em guarda, mas relaxa um pouco quando vê o rosto familiar do colecionador. É aquele homem de hoje cedo. O colecionador se apresenta e explica por que está ali. Ele estava simplesmente preocupado com o menino. Então saiu procurando por ele. O menino não fica feliz se o colecionador veio vê-lo porque ele está interrompendo seu treinamento. Se ele estava apenas querendo zombar do garoto, então ele poderia muito bem dar o fora. O colecionador gagueja e não consegue se explicar completamente. Não é surpresa, porque todo esse tempo, ele dependeu das habilidades de fala e atuação. Então suas palavras não estão saindo tão facilmente. Ele se lembra de sua frustração quando criança. Então desta vez, ele tenta falar com o garoto novamente, dizendo que se o menino por acaso despertar uma habilidade, ele não será capaz de provar que é verdade sem uma avaliação, certo? Para isso, o colecionador se oferece para avaliá-lo, perguntando se o menino concorda que ele venha fazer isso. No ano seguinte, o colecionador voltou como prometido. Para grande choque do menino, ele não esperava que nosso herói honrasse sua palavra. Que cara estranho. Enquanto ele está lá, o colecionador também o avalia, apenas para descobrir que o menino ainda não tem nenhuma habilidade, mas o garoto não se intimida e continua praticando. Em pouco tempo, o garoto superou o colecionador. Na próxima vez que se encontraram, nosso protagonista até cuidou do agora jovem quando ele ficou doente. Em pouco tempo, o colecionador está olhando para ele, já que não apenas o rapaz ficou mais alto, mas também parece incrivelmente mais velho do que antes. De volta ao presente, o homem agora musculoso vira-se e pergunta ao colecionador o que se passa, depois de reparar que este estava aéreo mesmo. Mas antes que o nosso protagonista possa responder, o homem lança-se na sua história de como derrotou um monstro intermédio no outro dia, com um único golpe. Não é espantoso? O colecionador lembra-se de como o homem costumava levar uma noite inteira para derrotar um único monstro, por isso e ainda se lembra disso. Assim, passaram-se 50 anos desde que o colecionador conheceu Cleitinho Balangador. Obviamente, ele já não é jovem. O nosso protagonista não pode deixar de se perguntar se torcer pelo desejo deste homem acabaria por o colocar numa situação que o mataria. Claro, o nosso protagonista não quer que isso aconteça, e é por isso que decidiu que era a altura de o parar agora, no momento em que estava prestes a falar. O homem gritou alegremente que estava um passo mais perto de despertar a sua habilidade, assim que tiver a sua habilidade.
Ele tornar-se-á um farol de esperança para todos os que não têm habilidades por aí. Bem, ao vê-lo assim, o colecionador realmente não tem coragem de parar o tipo. Então, ele só pode mostrar apoio ao seu amigo. O homem vira-se para o colecionador e abre um sorriso, dizendo que este último é um péssimo mentiroso. Mais tarde nesse dia, uma nevasca envolveu toda a aldeia. O colecionador dá entrada numa estalagem local, a ponderar sobre como não conseguiu parar o seu amigo novamente. Ele ainda está preocupado com o homem porque o corpo humano é fraco, então tem a certeza de que não será bom para o seu amigo, como nosso protagonista estava sentado ao balcão. O barman iniciou uma conversa, perguntando ao colecionador se ele também estava preso por causa da nevasca. O nosso protagonista diz que sim, e acrescenta que estava a visitar um amigo que vive nas montanhas próximas e espera. Ele disse, um amigo, que vive nas montanhas? Ah, então ele deve estar a referir-se àquele velhote estranho, certo? O barman disse que já tinha ouvido falar muito do velho por outros viajantes. O barman partilhou que os viajantes contam histórias sobre um velho musculado a lutar contra monstros. Ah, o amigo dele de Stacase, não é? De qualquer forma, o barman disse ao colecionador que ele deveria ficar longe das montanhas por agora, porque apareceu um monstro feroz. Até o país emitiu um aviso. Apesar disso, alguns aventureiros foram para as montanhas e ignoraram o aviso. O colecionador perguntou se o monstro era realmente feroz, e o barman disse que era uma espécie de gigante branco bípede. O colecionador engole a sua bebida, a pensar que deve ser um yeti. Se for esse o caso, então o seu amigo pode derrotar o monstro sem problemas. Foi então que o barman lhe disse que o monstro era algo ainda maior, tinha 3 vezes o tamanho de um, pelo que ele ouviu, é um gigante que consegue respirar ar frio. O colecionador bate com o pagamento na mesa e apressa-se a sair pela porta. Noutro lugar, nas montanhas nevadas, o grupo de aventureiros está atrás do amigo do colecionador, enquanto o homem provoca o seu inimigo gigante. Ele está entusiasmado, pois esta é a primeira vez que vê um monstro tão enorme. E este não era de facto um monstro comum. É um gigante do gelo. Os aventureiros estão dominados pelo medo. Então, o amigo do colecionador encarregou-se de lidar com o monstro. Apesar de o gigante do gelo ser muito mais poderoso, o homem parece estar ainda mais entusiasmado para lutar contra tal inimigo. Por outro lado, está o nosso protagonista a correr pelo frio cortante e pela neve para ir ter com seu amigo. As pessoas comuns nem sequer se atreveriam a desafiar o gigante do gelo. Uma vez que é um monstro gigantesco de primeira classe entre a tribo dos gigantes, então, para o seu amigo sem habilidades combatê-lo, ele tem a certeza de que acabaria mal. Um grupo de aventureiros nem sequer consegue lidar com um gigante do gelo. Então o que pode o seu amigo sem habilidades fazer perante tanto poder? Mas conhecendo o seu amigo, o colecionador tem um palpite de que o homem provavelmente o desafiaria para tentar despertar as suas habilidades, raios. Apesar de usar as habilidades que tem no seu inventário, o colecionador ainda não conseguia mover-se rápido o suficiente. Mas à sua frente já consegue ver 2 sinais. Um é o gigante do gelo. Mas quem é o outro? O colecionador chegou ao local mesmo a tempo de ver o seu amigo sofrer um golpe direto do ataque do monstro. O seu amigo foi atirado contra um tronco próximo, então, o colecionador corre para ele a perguntar se está bem. Apesar de estar ensanguentado, o homem disse ao colecionador para não interferir. Esta é a sua luta. Ele ainda se agarra à crença de que, se derrotar o monstro, conseguirá obter uma habilidade. O homem respira fundo. Antes de soltar um grito de guerra, suficiente para abalar toda a montanha, e até fazer o próprio gigante do gelo vacilar, foi apenas um momento, mas o homem encarou-o como um sinal, e sorriu. Com isso, ele corre diretamente para o gigante do gelo, com a sua espada. E salta diretamente para a boca do monstro, com este último a preparar o seu sopro gelado. O homem consegue abater o gigante do gelo, mas o monstro consegue desferir um último golpe, atingindo o corpo do colecionador com tanta força que ele é enviado a voar para os campos nevadosos. Ambos os combatentes caíram ao mesmo tempo, com o monstro coberto do seu próprio sangue, enquanto os aventureiros se mantêm agrupados. Continuam a olhar à distância e veem que o gigante do gelo não se está a mexer. O velho desferiu um golpe fatal no monstro, mas, por falar nisso, onde está o velho? O colecionador ajoelha-se mesmo em frente ao seu amigo ensanguentado. O homem está a ofegar pesadamente devido aos seus ferimentos, mas ainda está a sorrir,
Perguntando ao colecionador se ele viu aquilo, um homem sem habilidades derrotou um gigante do gelo sozinho. Mas o colecionador não prestou atenção, dizendo ao amigo para não falar mais. Ele está mais preocupado com os ferimentos graves que o seu amigo tem. Mas o homem diz que está tudo bem. Já que já estão aqui, ele pergunta ao colecionador se poderia fazer isso uma última vez. Verificar as suas habilidades com a avaliação. O colecionador segura a mão do seu amigo e concorda. E após um momento, o homem pergunta qual é o resultado. O colecionador felicita o seu amigo, dizendo que a sua habilidade é o rugido. Com a pouca força que lhe resta, o homem consegue rir. Estendendo a mão para o rosto choroso do colecionador, dizendo como ele é um péssimo mentiroso até ao fim. E assim, o gigante do gelo está morto. Os aventureiros escaparam. E o colecionador levou o corpo do seu amigo de volta para a sua cabana. O colecionador enterrou-o e foi para a parte de trás da cabana, onde encontrou um tronco que estava parcialmente esculpido. O seu amigo recém-falecido esculpiu o homem inapto no tronco. Olhando para o objeto, o colecionador não conseguiu evitar desabar e chorar novamente. O seu amigo esculpiu um nome como este sozinho. O nosso protagonista agarra uma das ferramentas afiadas do seu amigo e começa a esculpir algo no tronco. O seu amigo não era um homem inapto. O colecionador sabe, e viu-o dar o seu melhor durante toda a sua vida. Ele diz em voz alta como seu amigo era uma pessoa maravilhosa que não se deixou derrotar pelo destino. O colecionador usou o tronco como lápide do seu amigo, acrescentando a palavra notável ao já esculpido homem inapto de antes. O nosso protagonista passou algum tempo ajoelhado em frente à sua sepultura, e depois de um tempo, levantou-se e disse que traria mais flores ao seu amigo quando a primavera chegasse. E assim, o inverno acabou. E é o primeiro sinal da primavera. A cabana permanece intocada. Mas já há flores na sua sepultura. 2 pares de pés foram vistos na propriedade do homem, e estes transeuntes ficaram surpreendidos por ver uma cabana tão no fundo das montanhas. Então, eles finalmente viram a sepultura. Uma das transeuntes, uma garota, leu o que estava escrito na lápide. Homem inapto notável. A rapariga desatou a rir. Que coisa estranha para se escrever. É um pouco ridículo, certo? Ela virase para sua companhia, a quem chama de irmã mais velha. E na verdade, é a irmã mais velha do colecionador, que confirma, dizendo que pessoas sem habilidades são lixós. Neste mundo existem coisas chamadas habilidades, e o nosso protagonista negocia essas habilidades como colecionador. Neste momento, ele está na mó de baixo, sentado sozinho num restaurante local. Antes que pudesse impedi-lo, a imagem do seu amigo recém-falecido passou-lhe pela mente. Ele baixa a cabeça, a murmurar sobre como isto é mal, que precisa de uma mudança. Como se Deus ou alguma entidade divina o ouvisse, a senhora de antes chamou por ele. Ela dá-lhe as boas-vindas, agradecendo ao nosso protagonista por visitar o seu restaurante tão cedo. Ele diz que é natural, visto que o restaurante dela já está aberto há alguns dias. Ainda assim, a senhora mais velha agradece ao nosso protagonista por ter tirado um tempo para passar pelo seu pequeno negócio. Afinal, este lugar só é possível graças a ele. Ela adoraria ficar e conversar mais, mas o colecionador entende que ela está ocupada no momento. Ele diz que não há problema, e que não queria tomar mais do seu tempo. A senhora diz que tem tido falta de pessoal, mas recentemente, um miúdo trabalhador e sério juntou-se a eles. No momento em que ela disse isso, a senhora chamou a recém-chegada, Violet, pedindo-lhe para se aproximar. Uma garota bonita com um andar saltitante aparece de repente. A garota caminha alegremente na direção deles, prato na mão, quando finalmente percebe a quem está a servir. É o colecionador. Este olha para ela, a tentar ver se ela era mesmo aquela vendedora de flores de antes, mas, por outro lado, ele lembrou-se de que lhe tinha dado aquele folheto de emprego antes. A transformação é real. Por que ele, quase, não a reconheceu agora? O colecionador pergunta se ela já está habituada ao trabalho. Ao que ela diz que sim. Então, ela a entrega-lhe o seu pedido. Pães, cozidos a vapor com ervas. O colecionador agradece-lhe, mas Violet está a olhar para os outros clientes que estão a comer refeições fartas. Comparada com eles, a refeição do colecionador é bastante básica. Ela sugere que ele experimente o bife Salisbury do menu de almoço, mas ele apenas lhe diz que pedirá isso da próxima vez, pois acabou de regressar de uma longa viagem. Bem, se é esse o caso, Violet não insistiu mais.
Ela volta para a cozinha, mas não sem antes olhar mais uma vez para a mesa solitária do colecionador. Depois de comer, o nosso protagonista começa a andar pela cidade, a pensar em como a vida continua como de costume, mesmo quando alguém morre. Como já terminou o seu serviço de recolha de habilidades por hoje. Ele está a pensar em comprar algumas flores, como oferenda no caminho de volta. Ah! Mas a vendedora de flores já deve ter fechado a loja, não? Nem um segundo depois de pensar nisso, o colecionador esbarra em Violet, que ainda está a vender flores. Ela não pode deixar de comentar como eles se têm encontrado naquele dia. Ele está mais surpreendido por ela ainda estar a vender flores à noite, ao que Violet diz que o faz para ganhar um dinheiro extra. Quanto às flores, ela cultivou-as num jardim em casa. O colecionador solta um suspiro de alívio, dizendo que precisava de comprar algumas flores para um amigo. Ela repara na aura sombria à volta dele, então aproveita esta oportunidade para perguntar se ele já jantou. Embora surpreendido, o colecionador diz-lhe que ainda não comeu. Bem, a mãe dela tem uma habilidade de cultivo e cria uns vegetais muito bons em casa. Dito isto, ela pergunta ao colecionador se ele quer jantar na casa dela. Hã? Ele não está a perceber onde ela quer chegar, e é então que Violet lhe diz que talvez ele se anime se comer algo bom. Ela não pode deixar de reparar como ele parecia realmente deprimido naquela tarde, o que a chocou. Ele fica espantado com o quão perspicaz esta rapariga é. O colecionador fez tanto por ela, e é por isso que ela quer retribuir-lhe de alguma forma. Ela avisa-o antecipadamente que a casa deles é pequena e modesta. Mas como ele já está comovido com a sua sinceridade, o colecionador aceita a sua oferta. Mais tarde naquela tarde, pouco antes do pôr do sol, eles dirigem-se para a casa dela. No caminho, conversaram sobre coisas em geral, e ela não pôde deixar de notar como ele é um ótimo conversador. Na sua linha de trabalho, ele precisa disso. Além do facto de que ele realmente tem as habilidades necessárias para isso, graças ao seu serviço de recolha de habilidades. E assim, chegaram a uma casa um tanto degradada e modesta. Ao entrar no edifício, ele notou muita vegetação plantada no seu quintal da frente. Graças à sua visão noturna armazenada, ele consegue ver que os vegetais estão em ótimas condições, e que o jardim em geral está maravilhosamente bem cuidado. Enquanto isso, Violet anuncia na porta que trouxe o colecionador com ela, perguntando se ele pode juntar-se a eles para o jantar. Houvesse a voz de uma mulher mais velha, a dar-lhe as boas-vindas. Se ela soubesse que teriam um convidado, a mãe de Violet diz que poderia ter preparado algo para uma melhor recepção, depois, ao seu irmão e irmã mais novos. Curiosos para saber se este irmão mais velho é o colecionador de quem a sua irmã mais velha tem falado, e que mala ele tem ali, o colecionador apresenta-se e cumprimenta-os humildemente. Enquanto Violet o apresenta à sua pequena família de 4, composta pela sua mãe, o seu irmão mais novo e a sua irmã mais nova, após trocarem cumprimentos. A mãe dele insiste para que ele se sente enquanto ela prepara o jantar. Violet oferece-se para ajudar, deixando o colecionador com os seus 2 irmãos. O rapazinho aproxima-se do colecionador com entusiasmo, dizendo que a sua irmã mais velha disse que foi este último quem apresentou Violet ao seu trabalho. O colecionador sorriu ao dizer que sim. Enquanto a menina perguntava o que ele fazia, o nosso protagonista simplesmente lhes diz que troca e coleciona habilidades desnecessárias. A voz da menina sobe de excitação, fazendo com que Violet olhe na sua direção. Enquanto isso, os seus irmãos mais novos já estão a perguntar se o colecionador compraria as suas habilidades. Na verdade, eles ainda nem sabem quais são as suas habilidades. Uma vez que a sua família é pobre e a avaliação de grupo gratuita não estará disponível por alguns anos. O colecionador virá-se primeiro para sua mãe, ocupada antes de os encarar novamente, e perguntar se eles gostariam de ter as suas habilidades avaliadas gratuitamente. Os olhos das crianças brilharam enquanto agarravam esta oportunidade, mas a sua mãe não estava muito interessada nisso, olhando para Violet enquanto o dizia. O colecionador sabe que se estas crianças tiverem habilidades negativas como a sua irmã mais velha, então poderão ficar chocadas com o resultado das suas avaliações. No entanto, da sua perspectiva, os 2 têm habilidades bastante decentes. O rapazinho tem como habilidades garra, pés velozes e robustez. A sua irmã, por outro lado, tem cálculo, detecção de presença e intimidação. O colecionador sussurra à mãe deles, assegurando-lhe que as habilidades das 2 crianças são excelentes. Dito isto, não há problema em dizer-lhes quais são as suas habilidades.
deixando a senhora mais velha aliviada então. Enquanto Violet e a sua mãe preparavam o jantar, o colecionador brincava com os mais novos, e a Violet? Bem, ela descobriu hoje que as coisas que o colecionador estava a colecionar eram na verdade habilidades ADS. A sua mãe diz-lhe que ela não é muito abençoada com as suas habilidades. No entanto, a senhora mais velha assegurou-lhe que ela não precisa de se preocupar mais. Vendo como a asma de Violet também se acalmou ultimamente, além disso, Violet também notou que não esbarra tanto nas coisas. Tudo isso aconteceu quando o colecionador comprou todas as flores dela da primeira vez que se encontraram. Por alguma razão, ela também se lembrou de ele ter dado mais do dobro do dinheiro. Poderia ser? E assim, um farto jantar é servido. Todos se sentaram à mesa, incluindo o colecionador. Ele dá uma dentada, e assim que o faz, sente-se confortável, apesar de ser um prato simples. Ele não fica surpreendido porque sabe que o prato é temperado com um pacote de amor. Não era nada como o que ele conhecia, ironicamente. A comida deliciosa servida diante dele lembrou-o de como seus pais eram duros com ele, e de como a sua irmã era a única do seu lado. Violet repara rapidamente que ele está devagar, então, pergunta-lhe se há algo de que ele não gosta. O colecionador diz que a comida está deliciosa, continuando a comer enquanto o diz. Depois do jantar, o colecionador passou mais tempo com as crianças, ao ponto de estar a ficar demasiado tarde para elas. Elas estavam a bocejar e exaustas de tanto falar hoje. A mãe delas pergunta se estão prontas para ir para a cama, e o colecionador ofereceu-se para fazer isso por ela, uma vez que a senhora mais velha ainda tem algumas limpezas para fazer. Ele diz que tem algumas histórias do seu trabalho e das suas viagens que serviriam bem como histórias para adormecer para as crianças. Ela aceitou a oferta. Então, o colecionador e as crianças foram para o quarto, onde ele começou a narrar as suas experiências, mas no momento em que estava prestes a começar a próxima história sobre o dragão, o rapaz perguntou se podiam pedir um favor ao colecionador antes de ele partir. Ambas as crianças aproximam-se, enquanto o rapaz pergunta se o colecionador pode comprar as suas habilidades. Eles estão bem cientes de que a sua família é pobre, então esperam que, se conseguirem vender as suas habilidades, possam tornar a vida de toda a sua família um pouco mais fácil. O colecionador encara estes dois, eles podem ser jovens, mas valorizam muito a sua família. Isso até o fez sentir um pouco de inveja. Ele afaga a cabeça de ambos e explica que o que ele coleciona são habilidades desnecessárias. Desde que os dois desenvolvam as suas habilidades, eles podem usá-las para o seu futuro. No entanto, se chegar o momento em que eles realmente precisem de dinheiro, então podem simplesmente falar com ele. Depois de os pôr na cama, a mãe de Violet aproximou-se dele, agradecendo-lhe por ter deitado as crianças. Ele diz que fica feliz em fazê-lo, o que a lembra de como ele também tratou a sua filha mais velha, Violet. Bem, ela nota que Violet se tornou mais alegre ultimamente, e sente-se mal porque, como mãe, acha que tudo o que faz é causar problemas aos seus filhos. Dito isto, ela pergunta ao colecionador se ele estaria disposto a comprar as suas habilidades. Ela quer conseguir uma pequena poupança para poder facilitar a vida dos seus filhos. O colecionador, por outro lado, está sem palavras. Ela acabou de dizer a mesma coisa que os seus filhos disseram há alguns minutos. Ele faz uma pausa por um momento, antes de dizer à senhora mais velha que a casa deles é tão feliz que o deslumbra, na sua profissão. Ele já viu muitas famílias. Depois, ele menciona como as habilidades têm o poder de mudar a vida de uma pessoa apenas por as ter. Ele aceita pedidos de troca de pessoas que estão com problemas devido às suas habilidades, mas não compra habilidades para dar às pessoas um pagamento único. Afinal de contas, o dinheiro não pode comprar uma vida feliz. A mulher mais velha entendeu, e não insistiu. Ficou feliz por ouvir que a sua pequena família parecia feliz. O colecionador até lhe admite que tem inveja disso. Bem, se for esse o caso, então por que não se torna parte da família deles? A senhora mais velha até lhe diz que Violet tem muitas qualidades boas, hein? Ao ouvir o seu nome, Violet vem a correr, envergonhada com a forma como a sua mãe a está a arranjar com ele. Violet cora, dizendo à sua mãe para não dizer coisas estranhas, pois está a incomodar o colecionador. Bem, a sua mãe pensou que ela ficaria feliz com isso, o que deixou Violet ainda mais envergonhada. Ao observá-los assim, o colecionador fica um pouco surpreendido por ela conseguir ser insistente quando está zangada. Ele sorri enquanto está prestes a sair da casa deles, dizendo que sente inveja deles. Ele diz-lhes que estar com uma família tão feliz
o animou um pouco. Com isso, ele sai da casa deles. Claro, soube bem. Mas para ele, há algo de desconfortável no calor. Nesse momento, Violet agarra-lhe a roupa. Ela não consegue olhá-lo diretamente. Mas diz-lhe para não prestar atenção ao que a sua mãe disse. Ainda assim, ele também é bem-vindo na casa deles, sempre que quiser. Então deve sentir-se à vontade para contar com eles, se não se estiver a sentir bem. Ela promete ser-lhe útil quando essa altura chegar. Vendo a sua sinceridade, o colecionador só consegue cerrar os dentes. A pensar que um lar caloroso é demasiado deslumbrante para ele, ainda assim, ele agradeceu-lhe pela oferta. Se alguma coisa, ele sente-se como uma mariposa atraída pela luz no escuro. Isso falo pensar se está tudo bem para ele ser encantado por isso, e ansiar por isso. Desta vez, o colecionador encontrasse na parte de trás de uma carroça de viagem num campo aberto. Ele apanhou boleia numa carruagem, a pensar que seria uma boa mudança fazer negócios no leste desta vez. Os outros viajantes a bordo iniciam uma conversa, dizendo que a área é bastante calma e pacífica. Alguns monstros aparecem ocasionalmente na área, mas são fracos o suficiente para que os aldeões os consigam tratar sozinhos. O colecionador concorda. Como não há mais nada para ele fazer, decide verificar as habilidades que tem em estoque. Nesse momento, a sua carruagem para, de repente. Levando o outro passageiro a perguntar o que se passa, o condutor da carruagem grita com a pessoa à sua frente para se afastar, zangado com a manobra perigosa que ele fez. A pessoa à sua frente é um jovem de cabelo comprido, em pânico, a implorar-lhes que venham à sua aldeia. O condutor da carruagem explica que eles estão destinados a ir longe para o leste por esta estrada. Ele não pode fazer uma paragem, e pede ao jovem para se afastar. Desta vez, o jovem fica ainda mais frenético, dizendo-lhes que um enxame de monstros está prestes a aparecer na sua aldeia, pedindo-lhes ajudar. Ah, um enxame de monstros? Num lugar pacífico como este? Eles quase coçam a cabeça, porque como é que este miúdo sabe disso? A pergunta apanhá-o de surpresa. Mas ele diz-lhes que tem uma habilidade que é algo semelhante a uma premonição. O viajante a bordo da carruagem acha este miúdo suspeito. Quase parece que ele está a mentir. O colecionador, por outro lado, já está interessado. O condutor da carruagem já está farto das palhaçadas do miúdo, dizendo que não tem tempo para suas falsas premonições. Com isso, ele apressa a carruagem, forçando o jovem a sair do caminho. O jovem começa a praguejar em voz alta, porque é que ninguém entende. Enquanto isso, o colecionador observa-o, enquanto a sua carruagem se afasta a alta velocidade. Curioso sobre a habilidade do rapaz. O que foi aquilo? Ele já viu centenas, se não milhares de habilidades como colecionador, mas nunca viu nada assim. Ele usa a sua habilidade de avaliação e vê que o jovem tem uma habilidade estranha chamada Retorno pela Morte, além das suas habilidades de esgrima e tenacidade. Esta é a primeira vez que o colecionador vê uma habilidade como esta. Com isso, ele diz ao condutor da carruagem para o deixar aqui. Quanto ao jovem, ele ficou sem esperança, acreditando que falhou desta vez, também. Mas as suas lamentações foram interrompidas quando ouviu uma voz a perguntar se ele lhe podia contar mais sobre a coisa que mencionou. O colecionador apresenta-se como o que mais? O colecionador, enquanto isso, o jovem diz que o seu nome é Ripley. Ele lembra-se de que o colecionador estava a bordo da carruagem mais cedo. Mas antes que este último possa responder, Ripley agradece ao colecionador, porque ele é o único que o ouviu. Ele diz imediatamente ao colecionador que, em poucos minutos, um terremoto atingirá a região, o que fará com que a entrada de uma caverna que cela monstros desmorone. A partir daí, um enxame de monstros atacará sua aldeia. O colecionador ouve silenciosamente a história de Ripley, pensando que é natural que as pessoas se recusem a acreditar nele, vendo como este é um lugar tão pacífico, como se Ripley lesse a sua mente. O primeiro acrescenta que sabe que parece louco com a história e que o colecionador pode não acreditar nele. A isso, o nosso protagonista responde que acredita em Ripley, pela sua parte. Ele explica que tem uma habilidade chamada avaliação devido ao seu trabalho. No entanto, ele nunca viu uma habilidade como a de Ripley na sua linha de trabalho. O retorno pela morte de Ripley é semelhante à negociação do colecionador. Não tem precedente no passado ou no presente, uma vez que há uma habilidade única. Ripley fica chocado ao descobrir que o outro também tem uma habilidade única. O colecionador quer saber mais sobre a habilidade de Ripley, uma vez que ele pode ser capaz de ajudar.
Após uma pausa, Ripley concorda. Ele começa por dizer: retorno pela morte significa que, quando ele morre, o tempo em todo o mundo recua para 24 horas antes da sua morte. Ninguém mais se lembra disso, exceto ele. Até agora, o mundo já se repetiu 4 vezes. Espera um minuto. O colecionador recorda as atividades que fez nas últimas 24 horas. Ele chegou à cidade de onde a carruagem para o leste partiu há 24 horas, depois de passar a noite numa estalagem local. Ele embarcou na carruagem esta manhã. Então, isso significa que ele já fez tudo isso 4 vezes. Ripley afirma e diz que sim, o cara é literalmente o Subaru do Paraguai. Além disso, ele acrescenta que a habilidade é ativada quando ele morre, arrastando o mundo inteiro para um ciclo sem fim. O colecionador acha difícil de acreditar, mas eles continuam a andar. Em breve, encontram um cruzamento com um poste de sinalização no meio. Ripley diz que seguir a estrada para o norte leva à sua aldeia. Mas o colecionador ainda tem mais algumas perguntas. Como Ripley sabe que o mundo é o mesmo? Ele está atravessando vários mundos possíveis? Ripley relata como, durante sua segunda morte, uma criança da aldeia sabia o nome de uma flor que ele lhe ensinara da primeira vez. No entanto, a menina não se lembra de onde ouviu. O que a deixou confusa sobre por que sabia o nome da flor. Então, para testar as coisas, Ripley contou a ela sobre a toxicidade da flor. Em sua próxima morte e retorno, a menina sabia não apenas o nome da flor, mas também sua toxicidade, e como da primeira vez, não conseguia se lembrar de onde aprendeu. O colecionador pergunta se o conhecimento é transferido, e Ripley diz que sim. Além disso, sua habilidade não é sobre se mover ou viajar, é sobre retornar através da morte. O colecionador está tendo dificuldade em processar todas essas informações, incluindo como o mundo já se repetiu 4 vezes e que o conhecimento é passado de tempos em tempos. Mas e as habilidades? Se alguém usasse avaliação ou pilhagem durante o ciclo de 24 horas causado pela morte de Ripley, eles poderiam notar que algo está errado com suas habilidades, certo? Não há como a irmã do colecionador ignorar algo assim. Isso o fez pensar que talvez, se ele ficasse perto de Ripley, sua irmã pudesse notar algo estranho no mundo e vir até aqui. Há uma chance de que ele finalmente possa encontrar sua irmã, mas ele teve que deixar esse pensamento de lado quando o chão tremeu no momento seguinte. Ao contrário dele, que perdeu um pouco o equilíbrio, Ripley permaneceu firme. Ele diz que está começando de novo. Nosso protagonista tem dificuldade em se levantar porque não consegue encontrar o equilíbrio. É este o terremoto de que Ripley estava falando antes? Ripley narra o que acontece a seguir, dizendo que a entrada da caverna desabou novamente, libertando os monstros. Ele começa a se desesperar, perguntando-se se vai morrer de novo desta vez. E isso significa que os aldeões também morreriam? Não há como eles derrotarem aquela horda de monstros apenas com os dois. Ver Ripley angustiado fez nosso protagonista lembrar que este jovem já havia morrido 4 vezes. Ele pensou que seria cruel demais sacrificar o espírito de Ripley apenas para que ele pudesse ver sua irmã novamente. Além disso, se o mundo continuar em um ciclo por causa da habilidade de Ripley, até mesmo o futuro em que ele continua procurando por sua irmã pode não existir, pois está aprisionado além de seu alcance. O colecionador decidiu. Ele chama Ripley, dizendo que lhe dará uma venda com desconto em suas habilidades de mercadoria, para que possam derrotar os monstros juntos. Fiel às palavras de Ripley, o selo da entrada da caverna dos monstros se rompe. E uma grande horda deles emerge da caverna. Enquanto isso, em algum lugar perto da caverna, Ripley remexe em seus bolsos por algum dinheiro, e se sente mal por este ser o único dinheiro que ele tem. Mas o colecionador diz que tudo bem por desta vez. Com isso, ele vende a Ripley algumas habilidades ofensivas como esgrima avançada, percepção e habilidade física. Suas mãos brilharam ao se tocarem, selando o acordo enquanto as novas habilidades de Ripley se manifestavam nele. Com estas, ele pode finalmente enfrentar o enxame de monstros, ele pode finalmente reverter o destino e salvar sua aldeia, vendo o quão determinado ele está em salvar sua aldeia. O colecionador teve que perguntar o impensável. Ripley já pensou em fugir para evitar morrer? Ripley acha essa opção um absurdo. Ele nunca fugiria de sua única habilidade. Ele afirma que, se você pode retroceder o destino, então ele quer salvar sua aldeia dos monstros. O colecionador ficou quieto.
Mas em sua mente ele apenas esperava que o ideal deste jovem não se voltasse contra ele no final. Mas, mais importante que isso, Ripley lhe diz que a caverna está logo à frente. O local já está repleto de monstros de classe baixa e intermediária, mas ele já avistou um de classe alta. Os dois seguem para a raiz do problema e veem alguns monstros esperando dentro da caverna. Ripley avança rapidamente, enquanto nosso protagonista fica um pouco para trás. Se Ripley morrer desta vez, o mundo retrocederá novamente. O conhecimento e as habilidades certamente serão transmitidosos. Isso significa que, se ele notar que as habilidades que vendeu a Ripley estão faltando em seu inventário, ele saberá que algo sério está acontecendo. Mesmo que não consiga se lembrar do que aconteceu após o retrocesso. Ripley continua a avançar, cortando cada monstro que aparece em seu caminho. Ele até chegou ao ponto de gostar de toda essa matança. Maravilhado com a habilidade de esgrima avançada, além disso, a habilidade de percepção também faz parecer que os inimigos de Ripley estão parados. O colecionador diz que cuidará dos monstros de classe baixa, usando suas habilidades estocadas para que Ripley possa cuidar dos intermediários. Nosso protagonista prepara sua habilidade de magia de fogo enquanto Ripley corre à frente e, de repente, ele para no meio do caminho. Diante dele estavam dois monstros intermediários, mas Ripley manteve sua posição. Antes que um deles pudesse atacar, Ripley os derrubou rapidamente. O outro avança em sua direção com as garras para fora, mas ele consegue arranhar o bração. Mas um ferimento como este não é nem um arranhão comparado a morrer. De trás, o colecionador pergunta se ele está bem, dizendo que se juntará a Ripley, já que terminou de lidar com os monstros de classe baixa. Ripley continua a derrubar os monstros. Dizendo que não há problema, ele se tornou confiante, dizendo ao colecionador que com essas habilidades que obteve dele, ele pode enfrentar qualquer inimigo. Moleza, finalmente. Ele pode mudar seu destino. Mas Ripley nem conseguiu terminar a frase quando um monstro maior apareceu e o decapitou com um único golpe. A humilde aldeia de Ripley é abalada por um terremoto inesperado. Os cidadãos acham isso estranho, até mesmo Ripley, enquanto ele está diante de uma garotinha. Este é um lugar muito pacífico. Então, um terremoto como esse é definitivamente fora do comum. Em pouco tempo, um dos aldeões aponta que algo está vindo das montanhas fora da aldeia. Eles não precisaram se perguntar por muito tempo, pois os monstros apareceram e começaram a causar estragos na aldeia. O próprio Ripley foi mordido por um. E esta foi a primeira vez que sua habilidade foi ativada. Ele morreu sem entender o que estava acontecendo. Antes que percebesse, ouviu seu nome ser chamado. Ao se dar conta de que estava no meio de um treino de espada, um de seus colegas perguntou por que ele estava distraído. Quanto a Ripley, ele estava abalado, olhando para as mãos. Ele não tinha acabado de morrer? Ele perguntou a eles que horas e que dia era. Então correu direto para a praça da aldeia. Ele grita para chamar a atenção de todos, dizendo-lhes que monstros em breve invadirão a aldeia, pedindo a todos que fujam. Mas eles estavam apenas confusos. Monstros? Numa aldeia pacífica como esta? O que o fez dizer isso? Ripley lhes diz que sua habilidade finalmente ativou seu retorno pela morte. Este é ele voltando do futuro, mas, em vez de darem ouvidos a seus avisos, os habitantes da cidade estão mais focados na misteriosa habilidade de Ripley. Eles lhe dizem que ele esteve na aldeia o tempo todo. Não há como ele ter voltado do futuro, certamente deve ter sido um sonho, certo? Mas mal haviam dito isso, o chão começou a tremer. Seguido rapidamente por um enxame de monstros, Ripley assiste a cidade inteira ser dizimada pelos monstros. E até ele sofre um ferimento grave. Ele se sente angustiado por não ter conseguido fazer uma única pessoa acreditar nele. Sua ferida começou a doer muito, e isso fez se perguntar se iria morrer. Ripley continuará repetindo isso para sempre? Novamente, Ripley volta para 24 horas atrás. Durante seu treino de espada, seu colega de antes pergunta por que está distraído. Enquanto isso, Ripley segura cuidadosamente o cabo de sua espada de madeira. De repente, ele começa a balançá-la. Esgrima avançada, percepção e habilidade física estão todas aqui. Ele grita um pedido de desculpas ao colecionador por perder o foco e estragar tudo. Enquanto isso, o colecionador está na parte de trás da carruagem conversando com o outro passageiro sobre como a área é pacífica. A conversa deles de antes se repetiu, e assim como antes, ele decide verificar as habilidades que tem em estoque, mas, para seu choque,
Algumas das habilidades estão com seus respectivos níveis mais baixos. Isso é estranho. As habilidades estocadas estão diferentes. Algumas das habilidades de combate tiveram seus níveis um pouco reduzidos, incluindo a difícil de encontrar esgrima avançada. O outro passageiro notou o olhar preocupado no rosto de nosso protagonista, perguntando-lhe o que havia de errado. Nosso protagonista disfarça, dizendo que estava apenas pensando em negócios. Em sua mente, ele está quebrando a cabeça, imaginando como isso aconteceu. De repente ele ouve uma voz do lado de fora, pedindo para a carruagem parar. Ripley grita da frente, perguntando ao colecionador se ele está a bordo. Ele continua falando sobre como perdeu o foco e acabou estragando as coisas. Nosso protagonista está confuso porque acabou de ouvir alguém chamá-lo. O colecionador usa sua avaliação e vê algumas das habilidades que faltam neste jovem estranho. Este se apresenta como Ripley, prometendo ao colecionador que fará melhor desta vez. O colecionador desembarca rapidamente da carruagem, aproximando-se de Ripley para falar sobre suas habilidades. Então Ripley teve que explicar tudo de novo desde o início. Eles seguem para a entrada da caverna, que ainda está intacta. Enquanto o colecionador pede esclarecimentos sobre todo o cenário, então, este é o quinto retorno de Ripley, causado pelo ciclo do tempo, certo? Ripley confirma. Mas nosso protagonista acha a história difícil de acreditar. Ainda assim, o jovem tem todos os níveis que faltam nas habilidades estocadas do colecionador. Então, a história de Ripley faz sentido. Bem, se ele quer escapar de um ciclo passado trabalhando com Ripley, ele imaginou que seria melhor cooperar com ele novamente desta vez. Como um relógio, o chão começa a tremer, enquanto o colecionador se pergunta se este é o terremoto de que Ripley estava falando. Ao contrário dele, Ripley tem um olhar determinado em seus olhos e uma postura firme, com a mão pronta para sacar a espada. Um momento depois, um enxame de monstros apareceu. Com um colecionador usando sua magia de fogo estocada para lutar contra os mais fracos, vendo que esse é o melhor curso de ação neste cenário. Ripley corre à frente, agora que encontrou a caverna de onde os monstros saíram. Ele se lembra da primeira vez que encontrou a caverna, observando como o selo deve ter se quebrado durante o terremoto. Ele estava assustado e preocupado. Dado que não conseguiu fazer nenhum dos aldeões acreditar nele da última vez, mas se é isso que vai acontecer. Ele assumiu a responsabilidade de derrubar os monstros antes mesmo que pudessem atacar a aldeia. De volta ao presente, Ripley está diante deles, destemido. Ele admite que daquela vez, morreu ao avançar imprudentemente para a caverna. Mas agora, ele derruba os monstros com facilidade usando a esgrima avançada que comprou do colecionador. Derrubá-los é muito mais fácil agora em comparação com antes, mas ele anota mentalmente os monstros de alto nível na área. Ele também fez questão de não depender mais das habilidades que comprou do colecionador, quando um baque alto atinge o chão. O monstro que matou Ripley da última vez apareceu, mas desta vez, o jovem está determinado a não retornar pela morte novamente. O colecionador avalia rapidamente o monstro gigante diante deles. É um monstro de nível bem alto da caverna. É este que causou a morte de Ripley? Nosso protagonista prepara algumas habilidades estocadas, como armadura de terra e força instantânea, para que ele possa simplesmente intervir e ajudar Ripley a qualquer momento, mas parece que isso não será necessário. Já que Ripley corta os membros do monstro com facilidade, jurando derrotar o gigante enquanto desfere uma rajada de ataque. Ripley proclama que mudará seu destino e o dos aldeões antes de desferir o golpe final. Com isso, o corpo do monstro gigante desmorona no chão, enquanto o colecionador observa as costas do jovem. Ripley fala sobre sua única habilidade. Orgulhoso de dizer que finalmente conseguiu mudar seu destino. De volta à aldeia de Ripley, tudo está normal, com as pessoas circulando. Ele e o colecionador ficam juntos, observando as pessoas cuidarem de seus afazeres. Isso significa que o mundo começou a se mover normalmente de novo, certo? O colecionador ainda não consegue acreditar, dado que não tem nenhuma lembrança disso. Para isso, Ripley sorriu e lhe disse como o colecionador também o ajudou a lutar da última vez. De qualquer forma, ele está feliz por ele e todos na aldeia estarem salvos. Mas assim que ele disse isso, Ripley caiu de joelhos e começou a se abraçar. Ele pode ter salvado a si mesmo e a todos, mas, ao fazer isso, morreu repetidas vezes, 4 vezes. Ele se levanta e confirma se o colecionador compra habilidades. Então passa a pedir a este que compre sua única habilidade, retorno pela morte, dele.
Ripley sabe que é uma habilidade problemática. Mas com a habilidade de gerenciamento do colecionador, ele sabe que este pode armazenar uma habilidade fora de seus slots de habilidade, certo? A essa altura, o jovem nem se importa mais com o dinheiro, enquanto o colecionador pega sua mão, sem dizer uma palavra. O colecionador lhe diz que comprará a única habilidade de Ripley, retorno pela morte de graça. Com isso, o acordo é selado, mas em vez do brilho habitual de suas mãos, houve apenas uma faísca. Nosso protagonista abaixa a cabeça, pois não adiantou nada, afinal, ele explica a Ripley que já tentou fazer isso antes, mas com sua negociação de nível 1. Ele não pode exatamente comprar a habilidade única de Ripley, isso deixou Ripley angustiado. De repente, ele agarra o colecionador pelo colarinho, dizendo que enquanto tiver o retorno pela morte, ele terá que viver sua vida inteira, incapaz de morrer. Ele começa a se desesperar, enumerando as instâncias de seu sofrimento futuro. Isso significa que se ele morrer de uma doença, terá que repetir aquele último dia agonizante por toda a eternidade? Ou Ripley deve se matar todos os dias para retroceder o tempo e se manter vivo assim? Seu ciclo simplesmente continuaria, arrastando o mundo inteiro com ele. Ambos os homens ficaram subitamente quietos, e foi Ripley quem se afastou, pedindo desculpas porque nada disso é culpa do colecionador, mas este discorda e se levanta. Ele pede desculpas a Ripley, dizendo que isso acontece porque sua habilidade de negociação é muito fraca. A habilidade única está presa no nível 1. E até agora, não há relato de uma ter subido de nível. Nosso protagonista sente pena de Ripley, porque nem ele consegue começar a entender o medo e a ansiedade do jovem sobre sua única habilidade. Quando Ripley enfrentar a morte novamente, a agonia de passar por um ciclo de morte o aguarda. Além disso, se o tempo em todo o mundo continuar se repetindo, alguém certamente notará em breve. Se alguém quisesse explorar o retorno pela morte e capturar Ripley, o pobre jovem acabaria sendo morto repetidamente sempre que conviesse a seu captor. Todo esse pensamento fez o colecionador se perguntar em voz alta por que ele se tornou um colecionador em primeiro lugar. De qualquer forma, é patético. Nosso protagonista diz que a razão pela qual ele trabalha como colecionador é para aprimorar suas habilidades e encontrar uma certa pessoa. Se as habilidades têm um conceito de níveis, então também significa que elas podem definitivamente alcançar o nível 2. Nosso protagonista pediu desculpas a Ripley, dizendo que não pode ajudar agora, mas promete aumentar sua habilidade de negociação para o nível 2 e comprar o retorno pela morte do jovem. Honestamente, o colecionador não tem ideia de quanto tempo levará. Mas se ele desistir enquanto ainda há esperança, então seu amigo que continuou lutando até o fim amargo, riria dele. Mas nível 2, Ripley diz que ainda há muito que ele não sabe sobre seu retorno pela morte, mas ele não pode reclamar. Os dois se separam com Ripley acenando para o outro homem, enquanto pergunta se o colecionador emprestaria suas forças novamente, se ele sentisse que suas próprias habilidades o estavam desanimando. Como de costume, o colecionador diz a Ripley para chamá-lo sem hesitação. O colecionador segue em frente, ainda se recuperando de tal habilidade chamada retorno pela morte. Como de costume, as habilidades únicas nunca deixam de surpreendê-lo, mas graças a isso, o tempo começou a se mover normalmente de novo. Os dias de fazer seu trabalho como colecionador e procurar sua irmã continuam. Afinal, se o tempo não avança, ele diz que não há nem esperança de um encontro. O colecionador está de volta à cidade. Ele até admite a si mesmo como está satisfeito por estar de volta ao lugar familiar, pois se sente mais relaxado quando está na cidade. Um morador local o cumprimenta, dizendo que não vê nosso protagonista há um tempo e pergunta se ele não está trabalhando hoje. Nosso protagonista responde que não, porque hoje ele foi convocado por um de seus clientes regulares, mostrando uma carta enquanto diz isso. No caminho, o colecionador nota um pôster de uma arena e, em pouco tempo, finalmente chega ao seu destino. Ele abre a porta. Bem há tempo de ver dois homens lutando, com um homem caído gritando que ninguém pode vencer Leondold. Este homem chamado Leondold se vira, e seu rosto se ilumina assim que ele vê o colecionador. Este encontra seu cliente comentando sobre o ringue de luta na residência de Leondold. Bem, ele não esperava nada menos do campeão da arena, Leondold. O campeão diz que é porque ele quer continuar aprimorando suas habilidades, e é por isso que ele está feliz com a habilidade de atração de monstros que comprou do colecionador. Foi realmente útil. Ele é a pessoa para quem o colecionador vendia regularmente atração de monstros. Mas, mais importante,
Nosso protagonista está mais curioso sobre a pessoa que está ao lado do campeão. Leondold empurra o outro cara para a frente e diz que o nome dele é Congus. Na verdade, a verdadeira razão pela qual Leondold chamou o colecionador é para ajudar Congus. Para o choque de nosso protagonista, Congus de repente agarra suas mãos e implora para que ele lhe venda a habilidade de cozinhar para sua esposa. Ele pagará o que for preciso. Enquanto isso, o colecionador pergunta a Leondold qual é o significado de tudo isso. Eles não tinham um acordo para manter suas vendas de habilidades discretas? Veja bem. Vender habilidades muitas vezes causa problemas, e se as pessoas souberem, algumas começam a exigir uma certa habilidade, e é por isso que o colecionador prefere manter esse fato em segredo. O campeão abre um sorriso. Vamos lá. Tudo bem se ele compartilhar com seu melhor amigo, certo? Não é como se o colecionador pudesse fazer algo a respeito agora, então tudo bem. Ele decide ouvir o que Congus tem a dizer. Os três estão sentados na área de recepção do campeão, enquanto o próprio campeão lhe serve bebidas. Congus pega uma das canecas, olhando-a com saudade, dizendo que faz um tempo desde que ele viu uma bebida decente. Ouvir isso deixou o colecionador intrigado. Levando-a a perguntar a Congus o que ele quis dizer com isso. Com um suspiro, o homem começa dizendo que acabou de se casar e tem uma esposa adorável. Congus ganha dinheiro como lutador e aventureiro. Então, sua esposa está fazendo o seu melhor como dona de casa, sabe? Com isso, ele começa a chorar enquanto diz que quer dar a ela a habilidade de cozinhar. Já que ela não é tão boa nessa tarefa, se cozinhar é a principal preocupação, o colecionador aponta que ela pode lidar com isso sem uma habilidade. Ela não poderia simplesmente aprender com alguém ou com a prática? Honestamente, seria muito mais barato do que comprar uma habilidade do colecionador. Congus bate com o punho na mesa, estressado, porque sua esposa está além de qualquer ajuda. Ela não apenas não mede os ingredientes, mas também confundiu uma concha com uma colher de sopa. E isso não é tudo. Ela também adiciona açúcar a coisas salgadas, pensando que isso consertaria. E o pior de tudo, sua esposa insiste em fazer tudo caseiro. Sim, ele fica super feliz por ela colocar tanto amor nisso. Mas o pobre Congus já está farto. É horrível. O gosto é muito ruim. Houve uma pausa antes que o colecionador lhe perguntasse o óbvio. Ele lhe já havia contado a ela sobre tudo isso? Ele está brincando? Congus nunca poderia dizer tudo isso para sua amada esposa. Leondold e o colecionador só conseguem franzir a testa, com o último pensando que nada vai mudar a esse ritmo. Finalmente, Leondold dá sua opinião, dizendo que entende os sentimentos do colecionador, mas até ele está um pouco chocado que seu bravo melhor amigo possa ser derrotado por uma única refeição. Congus sabia que apenas falar sobre o assunto não o tornaria crível, e é por isso que ele trouxe a comida em questão hoje. O homem pega uma lancheira simples e a apresenta ao colecionador e a Leondold. O campeão comenta que não viu o que está dentro, mas admite que também está com medo. O colecionador permaneceu em silêncio, mas ver o campeão com medo de algo assim. Então a refeição deve ser realmente algo, e tanto. Ele usa uma de suas habilidades estocadas, intuição, e observa a refeição na lancheira. Surpreendentemente, a habilidade está gritando para ele fugir. Leondold pega a tampa da lancheira e a abre. Assim que o fez, um fedor emanou da refeição, com Congus o repreendendo por trás. Ele deveria ter arejado o cômodo antes de abri-la. Enquanto isso, o colecionador ativa várias habilidades estocadas para se proteger, a saber, resistência a veneno, barreira e resistência. Quanto a Leondold, o pobre homem experimentou toda a força do fedor. Tonto, e com os olhos lacrimejando enquanto perguntava que diabos era aquilo, a lancheira está transbordando com tentáculos, cogumelos diferentes, pés de sapo e uma mão de sabese, lá de onde. Tudo envolto em um líquido escuro e turvo. Os três apenas olharam em silêncio para aquilo diante deles. Não, mas sério, o que é isso? O colecionador pergunta, enquanto Congus diz que sua esposa chama de felicidade transbordante do paraíso. O campeão brinca que seria melhor chamar de horror transbordante do inferno. Em sua opinião. O colecionador segue com outra pergunta, perguntando a Congus se sua esposa realmente comia aquilo. Ele diz que sim, e ela até come como se não fosse nada. Leondold não podia acreditar. Ele devia estar brincando, certo? O campeão encara a refeição com desconfiança antes de pegar um garfo. Bem, talvez só pareça e cheire mal, mas quem sabe? Talvez não tenha um gosto ruim. Certo? Para isso,
Nosso protagonista o lembrou que ele acabou de chamar a refeição de nojenta há 1 minuto, mas tanto faz. Leondold pensa que pelo menos ele não vai morrer por comê-la, certo? Com isso, ele dá uma mordida na refeição do inferno. E então começa a tremer. O colecionador o chama. E o campeão desaba. Foi tão ruim assim. Antes que ele pudesse cair, Congus o segurou pelo ombro. Congus já sabia que isso aconteceria, porque, no caso dele, ele já se acostumou com o tempo. O colecionador usa sua habilidade de avaliação e vê que Congus tem uma resistência a veneno de nível 13. É um nível bem alto, o que não é realmente surpreendente, considerando que Congus come porcaria como essa todos os dias. Eles fecharam a lancheira do inferno e finalmente começaram a conversar. O colecionador compartilha que, mesmo para um cozinheiro amador como ele, isso vai além de ser ruim na cozinha. Está em um nível totalmente diferente. Dito isso, ele pensa que talvez seja algum tipo de habilidade negativa. Ele pergunta a Congus se ele já viu o certificado de habilidade de sua esposa. Congus tentou pedir, mas sua esposa continua recusando. O colecionador sabe que a esposa dele deveria ter recebido um certificado de habilidade aos 10 anos. E é muito estranho como ela se recusou a compartilhá-lo com o marido. Bem, ele sempre pode usar sua habilidade de avaliação nela, como última opção. O colecionador percebe que Leondold se recuperou. Ainda parecendo grogue, mas ele tem uma ideia. Eles darão uma festa aqui, na casa dele, ele diz a Congus, para trazer sua esposa, para que o colecionador possa dar uma olhada em suas habilidades. O colecionador acrescenta que, se não for um problema de habilidade, eles podem simplesmente transformar em uma aula de culinária normal. Congus não sabia como agradecer o suficiente ao seu melhor amigo por isso. Já que mencionaram cozinhar, o colecionador acrescenta que conhece alguém que é muito conhecedor nessa área. Deveria convidá-la também? É um sim instantâneo do campeão, dizendo que seria uma grande ajuda. No dia seguinte, uma garota corre até o colecionador. É Violet. Ela se desculpa por tê-lo feito esperar, mas nosso protagonista diz que ela não deveria, afinal foi ele quem a convidou em tão pouco tempo. Enquanto isso, Violet está um pouco nervosa porque esta é sua primeira festa em casa. Embora saiba que pode se transformar em uma aula de culinária, o colecionador a tranquiliza, dizendo que ela ficará bem. Afinal, quando ele provou a comida da SRA, Sumir, a senhora mais velha na lanchonete, ele soube que poderia pedir a ajuda de Violet. Quanto a ela, está feliz por o colecionador estar confiando nela embora ela espere poder realmente ajudar quando chegar a hora. Os dois seguiram para a casa de Leondold, e o que os acolheu foi sua casa, cheia de pessoas comendo e se divertindo. Assim que chegaram, o campeão voltou sua atenção para os dois, dizendo que Congus deveria chegar em breve, como se fosse uma deixa. Eles ouvem a voz de Congus se desculpando pelo atraso, dizendo que demorou um pouco para encontrar a roupa certa para o evento. Ao lado dele está uma bela senhora de cabelos compridos, repreendendo-o um pouco e dizendo que ele deveria ser mais educado. O colecionador, Violet e o campeão ficaram atordoados porque Congus não estava brincando. Sua esposa é realmente adorável. Ela os cumprimenta e agradece por sempre cuidarem de seu marido antes de se apresentar como Seleferi. Ah, então é ela quem cozinhou aquela refeição horrível, e o campeão não pode deixar de comentar como seu melhor amigo realmente teve sorte com Seleferi. Ela não é boa demais para Congus? Este último responde que ele e sua esposa se casaram por amor. Ela concorda, e até compartilha como foi ela quem se apaixonou por ele e o perseguiu nesse momento. Congus se vira para o colecionador e lhe dá um aceno de cabeça compreensivo. É agora, o colecionador usa sua habilidade de avaliação para ver o que está por trás de sua culinária desastrosa. Enquanto o grupo deles se separava, o colecionador manteve os olhos em Seleferi. Então, ela tem uma habilidade de criatividade de nível 18 e uma habilidade de insipidez de nível 25/5. Agora o colecionador entende, o nível de criatividade de Seleferi deve ter levado as coisas em uma direção ruim. Isso, combinado com seu alto nível de insipidez, resultou naquele prato horrível. Enquanto isso, a moça em questão pega alegremente uma fatia de pão em seu prato, enquanto o colecionador continua a avaliá-la. Finalmente, ele vê sua terceira habilidade, mas acha que esta precisa ser discutida em particular. Depois que todos comeram, com Seleferi tomando uma bebida sozinha, o colecionador se aproxima dela. Ela o vê e estava prestes a conversar com ele, dizendo que Congus lhe falou sobre ele. Quando o colecionador se inclinou para sussurrar em seu ouvido, ele lhe diz que precisa falar com ela sobre suas habilidades,
pedindo para encontrá-lo do lado de fora, quando ela estiver livre. Ela deixa cair a bebida de sua mão com o som do vidro chamando a atenção de todos. Celeferi está visivelmente abalada, com Violet perguntando se eles estão bem. O colecionador calmamente lhes diz que vai limpar a bagunça. Mas, de lado, Congiz o olha com preocupação. Do lado de fora, o colecionador espera pacientemente. Logo depois, Celeferi se junta a ele, curvada e assustada. Primeiro, ele se desculpa por chamá-la assim, e explica que por causa de seu trabalho, ele possui a habilidade de avaliação. Então sabe sobre as habilidades dela. Celeferi rapidamente se ajoelhou e implorou para que ele não contasse a Congiz. Ela realmente quer esconder isso? O colecionador já sabe que ela tem uma habilidade de cosmética de alto nível. Na verdade, é ainda maior do que sua habilidade de insipidez. Nesse nível, ela poderia transformar completamente seu rosto. Ele calmamente pergunta se ela está escondendo uma marca de queimadura, o que a deixou pálida. Como ele sabe disso? Novamente, o colecionador explica que, devido à sua profissão, ele também tem uma habilidade chamada clarividência. Um tenso momento de silêncio passou entre eles, antes de Celeferi finalmente se levantar. Já que o colecionador já sabe de tudo, não adianta mais se esconder, certo? Desta vez, ela começa a contar sua história. Quando era mais jovem, Celeferi sofreu um acidente que deixou marcas terríveis de queimadura em seu rosto, e estas são do tipo que duram para sempre. Tornou-se sua insegurança, e a principal razão pela qual ela odiava o próprio rosto. Por causa disso, ela nunca sequer considerou se apaixonar, até um dia. Enquanto ela estava desanimada perto do rio e olhando para o seu rosto, seu chapéu foi levado pelo vento. Foi pego por um jovem que não só o devolveu a ela, mas também a chamou de uma senhora legal. Era Congiz legal. Ela? Como? Congiz aponta para as marcas de queimadura em seu rosto dizendo: são bem legais, são como um distintivo da vida, pelo menos na minha opinião. Congiz pode não se lembrar mais daquele momento. Mas para Celeferi, foi tudo Ninguém nunca havia dito algo assim para ela antes, e sua franqueza inocente a cativou. Celeferi diz ao colecionador que Congiz a salvou. Por um tempo, ela pensou que ele ainda seria seu amigo, como ela era. Mas no final, ela acabou se apaixonando por ele. Ela decidiu que não importava o que acontecesse, queria estar com ele. Então agora Celeferi implora ao colecionador para não contar a seu marido sobre sua habilidade cosmética. Sem ela, mesmo que ele diga que ela parece legal, Congiz nunca a achará fofa. A única coisa que o colecionador pergunta é se ela vai continuar usando essa máscara para sempre. Infelizmente, isso o lembrou de sua própria irmã, que usou uma máscara o tempo todo em que estiveram juntos. A lacuna entre a verdade e a mentira só aumentará com o tempo. E se Congiz descobrir a verdade mais tarde, seu choque pode ser ainda maior. O colecionador se sente mal por lhe dizer a verdade, especialmente por ser um estranho. Mas Celeferi entende de onde ele vem. De qualquer forma, agora que conversaram sobre o que ela estava escondendo, ela se sente um pouco aliviada, embora nunca tenha pensado nisso. Parece que a culpa a estava sobrecarregando todo esse tempo. O colecionador estava prestes a avisá-la quando a porta se abriu. E Congiz lhes diz que ouviu tudo. O maior medo da pobre Celeferi se tornou realidade. Ela fica paralisada, com medo de um Congiz que se aproxima. Mas antes que ele possa alcançá-la, ela tenta fugir, apenas para Congiz dizer a ela que a única coisa que ele mais odeia é vê-la sofrer. Ela não deveria subestimá-lo. Ele a puxa para um abraço enquanto lhe diz que ama sua dedicação. Congiz diz explicitamente que amará sua marca, sua culinária e tudo. Isso fez Celeferi começar a chorar, enquanto Leondold e Violet, junto com o colecionador, testemunham seu amor. O colecionador pensa que talvez aceitar alguém, como seja o que o amor realmente é, quanto à questão da habilidade. Ele sugere que conversem sobre isso em outro momento e deem um espaço ao marido e à mulher. Avançando para o dia seguinte. O colecionador está de volta à lanchonete de Sumirezan com Violet servindo-lhe bolo. Então, o que aconteceu com a culinária? Ele dá uma mordida no morango primeiro, dizendo que é exatamente como Violet imaginou. Quanto à culinária desastrosa de Celeferi, tudo se deve à sua habilidade cosmética de alto nível. Congiz sugeriu a ela que simplesmente removesse essa habilidade, que ela não precisa usar maquiagem na frente dele. Ela rebate que quer parecer bonita para ele, mas por outro lado,
Ela também quer que Conges prove comida deliciosa. Desde a conversa deles, ele conta ao colecionador e a Leon Dold como ela se tornou mais grudenta, tornando-o ainda mais fofa aos seus olhos. Bem, como a habilidade é forte, mas desvantajosa, o colecionador disse que cobrará de Conges por ela, em vez de recuperá-la. Este último fica mais do que feliz em pagar qualquer coisa por sua amada esposa, enquanto lhe entrega o pagamento. O colecionador diz a Violet que vai recomprar a habilidade depois de comer. Honestamente falando, ele está se preparando para ouvir as divagações amorosas de Conges sobre sua esposa. Mas não importa. Violet sorri. Não é bom ser amada assim? O colecionador fica em dúvida. Mas ela diz que sim. Ele até foi repreendido por não entender o coração de uma garota. Depois de terminar sua refeição, ele voltou para a casa do campeão para recuperar a habilidade, honestamente falando. Ele acha que não há problema em deixar a habilidade cosmética de Clefairy no nível 1. Nesse nível, ela deve ser capaz de superá-la em um ano se tentar. Afinal, ele pensa que tanto a culinária quanto a vida são melhores com um pouco de tempero. Isso mantém as coisas interessantes às vezes.